Fala família, só passando rapidinho no começo para avisar que estamos chegando muito perto dos 100 mil inscritos. Se você caiu de paraquedas aqui, ou já acompanhou os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí e bora dar aquele hype nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo que tá insano. No ano de 2045, a Kurum Corporation, liderada pelo gênio Lee Sei-jin, desenvolveu um jogo virtual hiperrealista que chamaram de Ares. O jogo foi bem recebido e em pouco tempo atingiu mais de 1 bilhão de usuários. Eles adicionaram um evento no jogo em que os jogadores precisam quebrar uma boneca de madeira específica com apenas 10 golpes para receber uma cápsula de jogo cara e garantida, no valor de 50 milhões e um, além de 5 pontos de bônus em todas as estatísticas. Há mais de um ano, desde o lançamento do jogo, nenhum jogador conseguiu completar o evento. Até mesmo o centro de atendimento ao cliente do jogo já está com medo de receber críticas negativas, alegando que o jogo adicionou um evento impossível de completar. O responsável pelas relações públicas está prestes a entregar sua carta de demissão quando um jogador desconhecido, obviamente nosso mestre de cerimônias, se oferece para aceitar o desafio. Ninguém presta atenção nele até que ele saca sua espada e acerta um único golpe crítico que corta o boneco de madeira ao meio. Isso choca a todos, já que ele é o primeiro a completar o evento. O líder da equipe imediatamente ordena uma verificação de antecedentes do sujeito e eles percebem que a espada que ele usou é uma arma épica, o que não é nada sério. Isso aumenta ainda mais o interesse deles, já que ele foi capaz de derrubar o boneco com uma arma épica. Mais cedo, antes de completar a missão, nosso mestre de cerimônias, Kim Hyun-soo, acordou de um sonho em que seu pai estava queimando e ele não conseguiu salvá-lo. Ele se encontra com seu amigo, Kim Jae-hoon, no saguão do hospital. Hyun-soo usa um chapéu e até uma máscara facial, basicamente para esconder o rosto. Jae-hoon solicitou um encontro com Hyun-soo e seu amigo logo o provoca por ser atraente. Hyun-soo abre a máscara com raiva, revelando a cicatriz queimada por baixo. Jae-hoon então sugere que eles passem para o tópico principal da discussão. Ele pergunta a Hyun-soo se ele conhece o jogo Ares, mas nosso mestre de cerimônias está vivendo em uma caverna e não tem ideia do que seu amigo está falando. Jae-hoon lhe conta um breve resumo sobre o jogo antes de revelar que há um evento no jogo destinado apenas a iniciantes. Jae-hoon lhe diz que ninguém conseguiu concluir o evento, incluindo todos os grandes nomes. Jae-hoon conta ao amigo a recompensa que vem com a conclusão do evento e sugere que eles tentem. Hyun-soo fica surpreso ao ouvir que ele está dizendo que eles deveriam tentar, já que milhões de pessoas já falharam em concluir o evento. Jae-hoon admite que será difícil, mas não acha impossível. Jae-hoon acredita que eles têm uma chance de concluir o evento com a cooperação de Hyun-soo. Hyun-soo ainda está confuso com tudo isso, e Jae-hoon o leva até a cápsula de 10 milhões de wons que ele comprou para experimentar o jogo. Hyun-soo fica chocado ao saber que seu amigo gastou 10 milhões em uma cápsula de jogo. Nosso mestre de cerimônias não consegue acreditar que a cápsula seja tão cara, com mais de 1 bilhão de pessoas jogando. Jae-hoon acredita que vale o investimento e diz a Hyun-soo que, se tudo correr bem, ele receberá recompensas incríveis. Aparentemente, moedas do mundo real estão sendo negociadas no jogo, e isso atraiu mais pessoas. Jae-hoon já está cansado de explicar e sugere que Hyun-soo entre na cápsula e inicie o jogo. Hyun-soo não fica tão animado quanto Jae-hoon e pergunta onde ele conseguiu a cápsula. Jae-hoon diz a ele para esquecer de onde veio a cápsula e se concentrar apenas no fato de que eles podem ganhar recompensas incríveis com ela. Hyun-soo continua sendo o Thomas incrédulo e ele diz que não há garantia de que eles ganharão alguma coisa no jogo. Hyun-soo se pergunta o que há de errado com seu amigo. Jae-hoon afirma que é um investimento e lembra Hyun-soo que eles têm uma chance com ele. Hyun-soo não sabe do que Jae-hoon está falando e Jae-hoon explica que no jogo de Ares existe uma classe de ferreiro. Jae-hoon acha isso incrível, pois Hyun-soo é filho único de um ferreiro mundialmente famoso. Hyun-soo finalmente entende o que seu amigo quis dizer desde o início. Hyun-soo então tira o boné para mostrar ao amigo como ficou depois do acidente. Hyun-soo parece gravemente queimado, com cicatrizes por toda a cabeça, e diz a Jae-hoon que não está em condições de tentar nada. Acontece que seu pai se envolveu em um incêndio em sua oficina, e quando Hyun-soo tentou resgatá-lo, ele também se queimou. Mesmo tendo conseguido salvar o pai, ele nunca recuperou a consciência. Para cobrir as despesas médicas, Hyun-soo foi forçado a fazer trabalhos braçais. Certo dia, ele estava trabalhando quando seu supervisor lhe ordenou que usasse o martelo para pregar um prego. Hyun-soo sempre foi perfeito com o martelo, já que o praticava há mais de 10 anos. Mas naquele mesmo dia, percebeu que não conseguia mais usá-lo muito bem. Ele não conseguia mais usar força no braço direito e por isso não se considera apto para qualquer atividade relacionada à ferraria. Hyun-soo deixa claro ao amigo que está apenas tentando ajudar, mas ele lhe garante que ficará bem. Hyun-soo se vira para ir embora, enquanto insiste para que Jae-hoon devolva a cápsula do jogo e não jogue fora 10 milhões de wons. Quando ele está prestes a abrir a porta, Jae-hoon o interrompe, chamando-o de verdadeiro idiota. Ele o lembra de que está trabalhando duro só para pagar as contas médicas do pai e que os empregos que ele está fazendo não são sustentáveis. Jae-hoon o
deixa saber que o jogo tem tudo para pagar todos os seus tratamentos e curá-lo. Jehun usa psicologia reversa nele, dizendo que ele nunca desistiu. Jehun o avisa que vai pagar pela cápsula e que tudo o que ele quer é que ele o ouça. Jehun incentiva a tentar apenas uma vez e que ele é livre para desistir se não gostar. Hyunsu se recusa a responder e simplesmente vai embora. Enquanto está no trabalho, Hyunsu não consegue esquecer o que seu amigo lhe disse. A lembrança continua ecoando em sua cabeça, mas ele tenta ignorar, pois precisa trabalhar e ganhar dinheiro para o tratamento do pai. Nesse momento, ele ouve o som de metal batendo uns nos outros, e isso o lembra de tudo o que perdeu. Isso desperta sua curiosidade e ele decide conferir o jogo. Ele se dirige à cápsula do jogo e seu desejo de recuperar o que perdeu o leva a entrar na cápsula. Ele se encontra na área de criação de personagem e quando lhe pedem para definir seu apelido, ele usa seu nome normal. O sistema entra em ação e começa a criar seu personagem de acordo com seu tipo físico. Hyunsu fica surpreso ao perceber que seu personagem está sendo criado sem nenhuma mancha. Depois de criar o que parece ser o personagem perfeito, com pele impecável, ele é questionado se deseja prosseguir. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente diz sim. Hyunsu não consegue acreditar que a força em sua mão direita também retornou e finalmente abre um breve sorriso. Ele se considera em dívida com Jihun e jura pagá-la. O jogo então o coloca em um território aleatório, que é o território Barden, a zona iniciante. Ele caminha pelo território e logo encontra a ferraria de Ren. Lá dentro, o ferreiro está trabalhando em uma espada e quebrando o metal com muita força, até que Hyunsu aparece, dizendo que ele está fazendo tudo errado. O homem fica chocado ao ouvir isso e é forçado a pedir confirmação. Hyunsu repete o que disse, dizendo ao homem que está fazendo da maneira errada. Hyunsu sabe que está tentando forjar uma espada forte, mas garante que o método que está usando nunca criará algo bom. O ferreiro continua confuso e Hyunsu afirma que está apenas tentando ajudar para não acabar criando lixo. O ferreiro fica um pouco irritado porque um Zé Ninguém como Hyunsu está tentando lhe dizer qual é o seu trabalho. Ele então lhe entrega o martelo, dizendo para tentar forjar a espada sozinho. O ferreiro avisa Hyunsu que ficará de olho nele. Aparentemente, Hyunsu estava inicialmente procurando uma maneira de ganhar o favor do ferreiro para poder usar sua forja. Mas, como ele havia proposto algo diferente, Hyunsu acha que é muito melhor. Hyunsu então diz ao ferreiro que vai forjar a espada, mas este lhe diz que tem uma condição. O ferreiro pergunta o que é, e Hyunsu revela que ficará com a espada que forjar. Em troca, Hyunsu promete mostrar ao ferreiro como realizar o processo. O ferreiro não consegue acreditar na confiança de Hyunsu e decide aceitar a condição. No entanto, ele o avisa que, se ele não conseguir forjar uma boa espada, como ele afirma, haverá consequências. Sem hesitar, Hyunsu concorda. Hyunsu se aproxima da forja e no momento em que se prepara para começar a martelar o metal, percebe que já faz 3 anos desde a última vez que fez algo assim. Mesmo assim, acredita que ainda tem o que é preciso para conseguir. Hyunsu ergue o martelo e começa a martelar o metal. A cada golpe, seus sentidos embotados voltam à vida. Hyunsu se sente vivo novamente, algo que não sentia há muito tempo. Com toda a excitação do mundo, ele continua quebrando o metal. Enquanto isso, o ferreiro continua observando, mas não acredita que Hyunsu consiga fazer isso, pois é apenas um forasteiro. No entanto, sua perspectiva começa a mudar ao ver a maneira como Hyunsu se move, e ele percebe que já fez isso antes, embora não ache que tenha a habilidade profissional necessária. Logo, ele percebe que Hyunsu está sorrindo, como se estivesse gostando de todo o processo. Mas mesmo assim, o ferreiro não acha que isso signifique nada. Rapidamente, o ferreiro começa a se convencer de que pode ter perdido tempo. De repente, Hyunsu usa um movimento profissional que envolve dobrar, recolocar e refinar o aço. Isso remove impurezas, e o ferreiro fica chocado por nunca ter pensado nesse método antes, que é bastante simples. O ferreiro ainda não quer acreditar que Hyunsu esteja acertando e usa sua habilidade de avaliação. Ele fica chocado ao perceber que o aço passou de grau D para grau C. O ferreiro quase perde a cabeça ao ver isso. Ele sabe que já forjou aço de grau C antes, mas nunca viu um salto tão grande em tão pouco tempo. O ferreiro finalmente percebe que Hyunsu pode não estar blefando quando afirma ser talentoso. No entanto, ele ainda acredita ter chegado ao seu limite, pois não há como superar o que acabou de testemunhar. Ele se convence de que não há como Hyunsu ser melhor do que ele na arte da ferraria. O ferreiro continua observando até adormecer. Quando acorda, já é dia, e para sua grande surpresa, Hyunsu ainda está na forja. Ele continua martelando o aço com o mesmo método durante toda a noite. Ao usar sua avaliação, o ferreiro fica chocado ao ver que o aço foi atualizado para grau B. O ferreiro não consegue acreditar que Hyunsu conseguiu atingir o nível B, e com o que está vendo, Hyunsu não vai parar tão cedo. Momentaneamente, Hyunsu se cansa e quando está prestes a largar a espada, o ferreiro a pega, perguntando o que precisa ser feito, já que está pronto para seguir suas instruções. Hyunsu sorri quando o ferreiro se oferece para ajudar e ele o agradece. Os dois então começam a trabalhar na espada. O ferreiro pega seu caderno e começa a anotar algumas
algumas instruções. Rapidamente, Hyun-soo eleva o aço ao grauar. O ferreiro é forçado a admitir abertamente que Hyun-soo é incrível, porque nunca encontrou um item de nível raro na área iniciante. Aparentemente, com isso, Hyun-soo pode forjar uma espada única. Enquanto o ferreiro está todo feliz e animado... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hyun-soo o surpreende, dizendo que não vale a pena comemorar ainda. O ferreiro fica chocado ao ouvir isso, e Hyun-soo ressalta que o cabo da espada ainda não está pronto e que o fio precisa ser ainda mais afiado. O ferreiro parece um completo iniciante quando Hyun-soo informa que a lâmina ainda não atingiu o auge do fio. O ferreiro admite que nunca conheceu alguém como Hyun-soo antes e revela que martela desde criança. Como Hyun-soo planeja levar uma espada consigo, o ferreiro sugere que ele forje outra. Desta vez, o ferreiro traz à tona o raro material de forja, o mithril. O ferreiro revela que o mithril é uma herança de família, passada de geração em geração, e Hyun-soo pergunta por que ele lhe daria o material. O ferreiro confessa que aprendeu muito com Hyun-soo e quer aprender mais. Além disso, o ferreiro não tem habilidade para forjar o mithril e quer ver que tipo de lâmina Hyun-soo criará com ele. O ferreiro menciona que está sentindo uma necessidade enorme de proteger Hyun-soo. Hyun-soo está impressionado porque o mithril só existe na mitologia, mas finalmente tem a chance de trabalhar com algo tão lendário, mesmo sem nunca ter trabalhado com isso antes. Hyun-soo está pronto para correr o risco e ver o que sairá da forja. Como conseguiu material novo, Hyun-soo diz que terá que começar tudo de novo. O ferreiro fica feliz ao ouvir isso e pergunta se pode se juntar a Hyun-soo na fabricação da espada. Hyun-soo aceita o pedido, pois o ferreiro lhe deu algo muito raro e precioso. O ferreiro não para por aí e até pede para chamar Hyun-soo de mestre. Hyun-soo sutilmente rejeita a oferta, já que o ferreiro parece muito mais velho do que ele. Com isso, os dois começam a trabalhar no material, e um mês depois, Hyun-soo termina de forjar a espada desejada. Depois disso, ele conclui o evento, e isso foi tudo o que a equipe do Centro de Gerenciamento do jogo conseguiu descobrir sobre Hyun-soo. Aparentemente, eles não conseguem saber mais sobre ele, pois ele insistiu em ficar para evitar os paparazzi. A equipe continua rastreando e logo descobre que ele entrou no campo de treinamento de caça. Na entrada, o instrutor tenta dissuadir Hyun-soo de entrar, alegando que ele ainda não está forte o suficiente e que deveria caçar um coelho primeiro. Hyun-soo insiste que quer ficar, mas garante ao instrutor que não vai perder tempo. O instrutor, Helson, então lhe diz para escolher uma espada, mas Hyun-soo friamente diz ao instrutor que trouxe sua própria espada e que é esta que planeja usar. Aparentemente, Hyun-soo ficou na zona de iniciante por um mês apenas para adquirir habilidades insanas o suficiente. Ele conseguiu a única espada de nível épico da zona iniciante, mas ainda está no nível 1. Ao saber disso, o criador do jogo sugere que eles deixem Hyun-soo para verem até onde ele consegue chegar no jogo. O instrutor do campo de caça não consegue acreditar que um jogador de nível 1 insista em usar sua espada. O instrutor zomba de Hyun-soo por tentar se tornar um ferreiro no jogo. Ele então revela que os campos de caça são um lugar perigoso, cheio de monstros por toda parte. O instrutor afirma que um espadachim treinado é muito melhor do que um sujeito com equipamento ruim. A afinidade do instrutor por Hyun-soo logo diminui, mostrando que ele está começando a odiá-lo. Hyun-soo não se surpreende com isso, já que recebe o mesmo tratamento na vida real. Nesse momento, Hyun-soo diz a Helson para submetê-lo ao percurso mais difícil nos campos de caça, pois ele está tentando superar os melhores espadachins que passaram por lá. Isso irrita ainda mais Helson, que decide dar uma lição em Hyun-soo, submetendo-o a um teste. Ele diz a Hyun-soo para segui-lo, para que ele possa lhe dar um teste especial que ele possa enfrentar. Helson o leva até a jaula dos goblins e pergunta a Hyun-soo se ele tem certeza de que realmente quer participar do teste, e ele diz que sim. Helson, furioso, diz a Hyun-soo que ele não tem permissão para pisar no campo de caça por uma semana se não passar no teste. No entanto, Hyun-soo provoca ainda mais o instrutor, perguntando se o terceiro estágio é tudo o que está disponível, pois ele planeja concluir todos os estágios de uma vez. O instrutor quase explode de raiva por causa das coisas que Hyun-soo está dizendo. Sem hesitar, ele abre com raiva a gaiola para o quarto estágio, onde reside um goblin louco de nível 15. Aparentemente, apenas um pequeno número de pessoas costuma passar do terceiro estágio, e não houve uma única pessoa que tenha passado do quarto. Nesse momento, Hyun-soo se vê diante de goblins aterrorizantes. Hyun-soo permanece calmo enquanto os goblins correm em sua direção. Ele mira sua arma perfeitamente enquanto espera o goblin irritante que salta em sua direção. Com apenas um golpe, Hyun-soo abate o goblin, confiante de que não há arma na região capaz de derrotar sua espada. Ele consegue derrubar um dos goblins velozes, mas o outro consegue acertar um golpe crítico na barriga de Hyun-soo. Hyun-soo cai de joelhos de dor e o instrutor já está esperando para usar a frase "Eu avisei". Para sua surpresa,
surpresa, Hyunsu suportou o golpe e a dor que o seguiu. Aparentemente, Hyunsu desenvolveu resistência e vigor ao longo do último mês em que forjou a espada. No entanto, sua agilidade ainda é deficiente, já que ele não teve a chance de aprimorá-la. Enquanto ele ainda tenta lidar com a dor do golpe, o Goblin enlouquecido vem correndo em sua direção. O Goblin parece absolutamente aterrorizante enquanto brande sua arma, pronto para derrubar Hyunsu. Para piorar a situação, Hyunsu sofre um efeito de status que causa tontura e redução da visão. O instrutor fica impressionado com a capacidade de Hyunsu de suportar tudo até aquele momento, mas ainda acredita que aquele é realmente o seu fim. Hyunsu agora se vê diante de 2 Goblins. Em vez de entrar em pânico, Hyunsu concentra-se totalmente em confiar na arma que ele mesmo criou. Hyunsu concentra-se em todos os seus sentidos, e no momento em que os Goblins estão prestes a atingi-lo, ele os abate. Isso deixa todos os espectadores, incluindo o criador, a equipe de gerenciamento e o instrutor, em total descrença. O instrutor sorri, e seu humor finalmente melhora ao perceber que Hyunsu tem algo que ninguém mais tinha. Elson presume que Hyunsu tenha aprendido esgrima em algum lugar, mas Hyunsu menciona que lhe ensinaram apenas que um ferreiro deve ser capaz de manusear as armas que ele fabrica. É então que Helson finalmente percebe o verdadeiro ferreiro que é, e a julgar pelos ferimentos e cicatrizes em seu braço, percebe que Hyunsu não é um sujeito fácil de lidar. Helson não tem escolha, a não ser se desculpar por seu comportamento, e sua afinidade imediatamente atinge o nível máximo. Nesse momento, Helson faz uma oferta ridícula e pergunta a Hyunsu se ele está disposto a se tornar o Lorde Louco. Esta é uma classe lendária, e ao ouvir isso, a equipe de gerenciamento quase perde a cabeça. Eles não conseguem acreditar que Hyunsu acaba de receber uma classe que supera até mesmo a classe épica do Cavaleiro Louco. Isso é obviamente algo bom, mas uma vez feito, não há como voltar atrás. Basicamente, o Lorde Louco é um ser glorioso que lidera centenas de Cavaleiros Loucos, e é considerado o protetor do mundo do jogo. Helson aguarda ansiosamente a resposta de Hyunsu, pois se trata de uma oferta gloriosa, mas, surpreendentemente, Hyunsu rejeita a proposta, dizendo que é um ferreiro, não um cavaleiro. Aqueles que assistem nos bastidores sorriem quando ele diz isso, e até o instrutor fica satisfeito com a resposta de Hyunsu. Hyunsu pensava que sua vida como ferreiro havia acabado, mas o jogo mudou as coisas para ele, e ele não está pronto para desistir de sua vida como ferreiro. Nesse momento, o instrutor lhe entrega uma carta de recomendação, dizendo-lhe para ir ao castelo do Lorde, pois há alguém de grande importância esperando por ele lá. Como recompensa por concluir a 4ª fase, Helson lhe dá a armadura velha e enferrujada que pertenceu ao antigo Lorde Louco. Mesmo que a armadura esteja enferrujada e velha, Helson acredita que Hyunsu será capaz de rejuvenescê-la e trazê-la de volta à vida. Helson incentiva Hyunsu a continuar realizando outros feitos impossíveis, pois ele é o único que pode. A equipe de gerenciamento está feliz por Hyunsu ter escapado de uma situação em que perderia seu potencial. Aparentemente, existe uma classe conhecida como o Deus dos Ferreiros, e este é o nível máximo quando se trata de ferreiros, e eles estão felizes por Hyunsu ainda estar no caminho para chegar lá. Após concluir o campo de treinamento, Hyunsu finalmente é enviado para a vila para começar sua jornada real no jogo. No entanto, antes de chegar ao palco principal, ele sai do jogo porque também tem coisas para resolver na vida real. Hyunsu fica aliviado por já estar se acostumando com o jogo, mas ao mesmo tempo, o saldo da sua conta está diminuindo. Ele descobre que precisa cobrir as contas do hospital do pai e também as despesas de moradia. Ele recebe uma ligação de Ji-hoon que pergunta se ele conseguiu limpar o campo de treinamento, pois estava muito ocupado com o trabalho e por isso não entrava no jogo há algum tempo. Hyunsu diz que sim, revelando que acabou de receber uma missão e que também chegou à vila do território. Ji-hoon fica feliz em ouvir isso e sugere que Hyunsu dê uma olhada na casa de leilões. É lá que ele encontrará itens essenciais do jogo, como equipamentos e itens que são vendidos por ouro. Aparentemente, 10 de ouro equivalem a 10.000 wons. E por causa do comércio com dinheiro real, a maioria das pessoas já está tratando isso como seu trabalho de verdade. Ji-hoon confessa que esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele trouxe Hyunsu para o jogo. Ji-hoon confessa que desde que começou a jogar, nunca viu o tipo de espada incrível que Hyunsu e seu pai fazem. Ji-hoon fica feliz que Hyunsu finalmente tenha entrado, pois agora eles finalmente têm a chance de começar a vender as melhores espadas do mercado. Hyunsu fica grato pelo que seu amigo fez e o agradece. Hyunsu então se senta para consumir uma grande quantidade de comida, pois precisará de sua resistência para fabricar vários itens e vendê-los por ouro. Depois disso, ele sai para correr, revelando sua determinação em garantir que seu pai acorde novamente. Mais tarde, Hyunsu entra novamente no jogo. Ele se conecta à loja de leilões e é solicitado a digitar o nome da loja para poder listar seus itens. Hyunsu então a chama de Forja de Hyun. Hyunsu de repente se vê no céu, em um lugar chamado Forja do Poder. O sistema o informa que agora ele tem o necessário para acessar o fórum de leilões a qualquer hora e em qualquer lugar. Além de sua espada atual, a Portadora da Luz, ele só tem uma espada de teste que ele mesmo fez na forja. Ele verifica outras espadas
na categoria de espadas de teste e percebe que todas estão sendo vendidas por pelo menos 70 moedas de ouro. Como ele quer fazer materiais como a espada e seu amigo lhe disse para não precificá-la muito baixo, ele decide colocar o preço inicial em 100 moedas de ouro. Hyun-soo coloca a espada à venda e torce para que tudo dê certo. Ele chama a espada de primeira espada de Hyun e os jogadores interessados em comprar uma logo recebem uma notificação sobre ela. Os jogadores ficam impressionados ao ver que Hyun-soo fez a espada sem nunca ter recebido uma. Devido ao quão impressionante ela é, o lance continua subindo. Na guilda do escudo dourado, eles descobrem a espada e o fato de que ela vem com uma opção de aprimoramento. O vice-mestre da guilda não fica impressionado inicialmente, pois afirma que as taxas de aprimoramento são bem altas ao usar materiais de nível inferior. Ele acredita que Hyun-soo economizou custos usando materiais do mesmo nível. O vice-mestre admite que Hyun-soo foi bastante sábio em dar um nome à espada, que é a primeira espada. Nesse momento, eles percebem que sua posição aumentará se forem os primeiros a comprar a espada de Hyun-soo. Sem hesitar, um dos membros da guilda, Blaine, toma a iniciativa e compra a espada. Enquanto isso, Hyun-soo ainda está preocupado com a possibilidade de a espada ser vendida quando recebe a notificação de que sua espada foi comprada. Hyun-soo fica chocado ao ver isso, e ao verificar os registros do aventureiro, percebe que sua espada foi vendida por mais de 1000 moedas de ouro. Hyun-soo quase perde a cabeça, já que 1000 moedas de ouro equivalem basicamente a 1 milhão de won no mundo exterior. Hyun-soo sorri como um bebê e percebe que pode ter finalmente tirado a sorte grande. Ele verifica quem comprou a espada e descobre que é a guilda do escudo dourado. Hyun-soo recebe uma mensagem de Blan dizendo que ele é da guilda do escudo dourado. Blan o informa que está livre para vir a qualquer momento, pois estão interessados em talentos como o dele. Basicamente, estão lhe oferecendo um contrato de venda exclusivo ou uma afiliação à guilda, se ele quiser. Aparentemente, eles são uma guilda de ferreiros com mais de 780 mil seguidores. Ji-hon certa vez lhe disse que é mais difícil ter seguidores do que subir de nível, porque mais jogadores significam mais lucro. Hyun-soo verifica os seguidores de sua forja e percebe que são 82, mas continua recebendo pedidos de várias outras guildas. Basicamente, os ferreiros são mais importantes no jogo do que no mundo real. Afinal, o jogo precisa de ferreiros competentes para ajudar a criar armas, equipamentos e outros itens. Mesmo com todas as ofertas tentadoras, Hyun-soo ainda não acha certo se juntar a uma guilda. Isso porque ele ainda não demonstrou nem metade de sua habilidade. E para progredir ainda mais, ele se dirige à mansão do Lorde. Enquanto isso, Lord Barnes está tentando restaurar um item importante e um de seus súditos lhe diz que eles só conseguem um restaurador competente na capital. Isso porque os restauradores são um grupo orgulhoso e não gostariam de viajar até Bardum. O Lorde sabe disso, mas não está pronto para deixar sua região e viajar até a capital. Acontece que o item que ele está tentando restaurar é um arco muito importante deixado por seu pai. Em uma revelação chocante, o sujeito, Bell, falando com o Lorde, é um jogador desonesto disfarçado de ferreiro. Ele vem tentando ganhar a confiança de Barnes há mais de uma semana e finalmente está dando certo. Bell diz a Barnes que está disposto a ajudá-lo a levar o arco para a capital para ajudá-lo a restaurá-lo à sua condição perfeita. Nesse momento, Hyun-soo entra na sala, arruinando seu plano ao dizer a Barnes que o arco pode ser restaurado no território. Barnes fica chocado ao ouvir isso e avisa Hyun-soo que o arco já está queimado e bastante danificado. Barnes fica curioso sobre quem é Hyun-soo e pergunta aos seus guardas. Os guardas revelam que Hyun-soo veio com uma carta de recomendação de Helson. Barnes fica chocado ao saber que Helson lhe recomendou pessoalmente alguém. Barnes imediatamente se interessa e pede a Hyun-soo que lhe conte sua experiência e habilidade. Hyun-soo responde que ainda é um jogador de nível 1 e, para sua turma, está desempregado. Bell ouve isso e se intromete na conversa, dizendo que Hyun-soo não passa de um pedaço de lixo. Ele afirma que a habilidade de restauração só pode ser aprendida por um ferreiro de nível 80. Bell grita com Hyun-soo, dizendo-lhe para não se intrometer no negócio que ele já montou. Hyun-soo finalmente fala e diz a Bell que está se enganando sobre o tipo de arco. Ele lhe diz que é um arco de chifre, não um arco recurvo. Bell fica completamente confuso ao ouvir isso, e Hyun-soo diz ao senhor que já descobriu a história por trás do que aconteceu com o arco. Aparentemente, o arco foi dado ao pai de Barnes por um forasteiro, e era algo que ninguém nunca tinha visto antes. Antes que Hyun-soo pudesse continuar, Barnes o interrompe, dizendo que perdeu a paciência com forasteiros dando sermões sobre sua herança de família. Hyun-soo finalmente aponta o fato de que o arco pode ter sido dado ao seu pai por um forasteiro, mas foi feito no território. Hyun-soo menciona que viu um desenho de búfalo na parede ao entrar no salão e que em seu mundo chifres de búfalo são materiais especiais. No entanto, ele notou algo em comum com o arco. Em vez da corda de vaca usual, uma corda de baleia é usada no arco. Hyun-soo então pergunta ao senhor se ele pode explicar o porquê. O senhor responde que sim e revela que o forasteiro era amigo de seu pai e também ferreiro. Aparentemente, a imagem que Hyun-soo viu era uma representação de uma migração de búfalos. Acontece que cordas de búfalo e
e baleia são recursos raros encontrados nos pântanos e portos do território. Barnes diz que o ferreiro fez o arco com os materiais mais raros que o território pode fornecer. Barnes fica impressionado com o fato de Hyun-soo conseguir enxergar através do que um ferreiro de nível 100 não conseguiu. A essa altura, Bell já está perdendo a cabeça, pois o Lorde começa a elogiar Hyun-soo. O Lorde menciona que não queria que a relíquia fosse desperdiçada e que estava procurando alguém competente para passá-la adiante. Devido à maneira como Hyun-soo lidou com tudo, o Lorde decide lhe dar a tarefa de restaurar o arco. Para piorar a situação, ele receberá 500 de ouro se conseguir restaurar o arco. Barnes então dispensa Bell, dizendo que o chamará novamente sempre que precisar de serviços. Bell sai da sala, ardendo de raiva e com vontade de se vingar de Hyun-soo por ter arruinado seu plano. Após a partida de Bell, Barnes pergunta a Hyun-soo o que eles devem fazer para restaurar o arco, e ele revela que precisam encontrar chifres de búfalo e tendões de baleia. Ele acrescenta que carvalho, amoreira, bambu e ferramentas adequadas serão necessários. Após identificar tudo o que é necessário, Hyun-soo adquire o método de restauração do arco. O sistema o avisa que os itens serão destruídos se a restauração ficar abaixo de 70%. Hyun-soo toca o arco, e a lembrança dele e do pai trabalhando juntos em um arco vem à tona. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto as doces lembranças continuam a inundar sua mente. Até mesmo sua cápsula de jogo recebe uma taxa de afundamento de 99,9%. Hyun-soo fica feliz por conseguir criar corretamente graças às habilidades que seu pai lhe ensinou. Quando ele está prestes a começar a restauração, o próprio Barnes entra na sala e diz a Hyun-soo que está disposto a ajudá-lo. Antes que percebam, já estão ali o dia todo. Barnes sente a força em seu braço enfraquecendo, mas Hyun-soo, por outro lado, parece enérgico e alegre enquanto trabalha no arco. Em determinado momento, Barnes quer descansar, mas Hyun-soo o avisa que não há espaço para isso. Ele o lembra que o motivo pelo qual começou a frequentar a oficina para ajudar é restaurar pessoalmente a herança de sua família. Barnes concorda com Hyun-soo e revela que o arco é o único item que guarda as memórias de seu pai. Barnes então ressalta o fato de que Hyun-soo gosta de trabalhar no arco, e Hyun-soo confirma isso, dizendo que guarda muitas lembranças preciosas de trabalhar com arcos. Os dois continuam trabalhando no arco, e antes que percebam, mais de 20 dias se passaram desde o início. Infelizmente, chegaram ao último dia e conseguiram restaurar completamente o arco de chifre do atirador. O sistema mostra as estatísticas incríveis do arco, e descobre-se que ele foi mais refinado do que o original. Com isso, um estranho misterioso deu um arco novamente à família do Lorde, e Barnes sabe muito bem que seu pai ficará orgulhoso. Eles levam o arco para fora, e Hyun-soo diz a Barnes para testá-lo para ver se a sensação é a mesma, exatamente como ele se lembrava. Barnes dispara o arco, que libera tanta aura que destrói o alvo. Barnes então diz a Hyun-soo que a sensação não é a mesma, e Hyun-soo já teme que ele esteja falando mal dele. No entanto, Barnes esclarece tudo com um sorriso radiante, dizendo que o arco parece mais superior do que era antes. Com isso, Hyun-soo completa a missão de restauração do arco com um resultado superior a 100%. Por conta disso, sua intimidade com Barnes atinge o nível máximo. Hyun-soo suspira aliviado por tudo ter dado tão certo. Barnes agradece a Hyun-soo por finalmente poder retornar ao seu trabalho. Barnes então menciona que a recompensa prometida de 500 moedas de ouro é muito pequena, e, por isso, a aumenta para 2.000 moedas de ouro. Além disso, ele dá a Hyun-soo acesso gratuito à forja. Hyun-soo fica impressionado ao saber que isso é dinheiro suficiente para ele em moeda real. Enquanto ele ainda comemora, Barnes pergunta se ele tem interesse em aprender esgrima. Barnes revela que antes de se tornar o Senhor da Terra, ele era um espadachim, e sua arte da espada é a arte secreta que subjugou as ondas infinitas de monstros e trouxe estabilidade ao território. Barnes admite que Hyun-soo é um ferreiro digno e capaz, mas também vê nele outro grande potencial, que é o talento de um espadachim. Inicialmente, ele leu isso na carta de recomendação de Helson, mas conseguiu confirmá-lo pela incrível demonstração de força que demonstrou. Por isso, Barnes está disposto a compartilhar um pouco de seu conhecimento em esgrima com Hyun-soo. O sistema então exibe a missão de habilidade para Hyun-soo visualizar. Aparentemente, a arte da espada principal é de nível B, e Hyun-soo atingirá 80% de proficiência após o treinamento. Barnes avisa Hyun-soo que ele está prestes a passar por um treinamento intensivo, assim como o fez fazer enquanto estavam na oficina. Um mês depois, Hyun-soo já havia trabalhado em uma Gatgang, que é para seu uso pessoal. Além disso, ele também trabalhou na restauração da armadura enferrujada do monarca louco. Além disso, ele tem treinado como um louco ao lado de Barnes. Ele conseguiu concluir o treinamento de esgrima principal, e Barnes perguntou se ele estava finalmente pronto para partir. Hyun-soo diz que sim, enquanto agradece a Barnes por tê-lo ajudado a terminar todos os preparativos. Barnes então pergunta qual é seu próximo plano, e ele revela que planeja conseguir um novo emprego. Hyun-soo agora veste a armadura brilhante e restaurada do Lorde Louco. Barnes garante que ele está livre para aparecer a qualquer momento se precisar de ajuda. Hyun-soo está satisfeito com o equipamento que criou para si mesmo, pois ele compensará
comprar seus atributos de nível baixo. Para também ajudar com suas despesas de subsistência, ele criou arcos de grau raro e os colocou à venda na casa de leilões. Desta vez, ele dá um nome ao arco, o segundo arco de Ryun. Ele se pergunta quanto o arco vai vender desta vez. Basicamente, o arco é feito de materiais raros e pode nunca mais aparecer. O mestre da guilda do escudo dourado, Rune, logo descobre a existência do arco e percebe que Hyun-Soo criou algo incrivelmente incrível. Isso porque Hyun-Soo conseguiu criar o arco incrível usando materiais de baixa qualidade. Aparentemente, há um ditado que diz que o jogo frequentemente concede aos jogadores uma função, habilidade ou título adequado. Eles agem de tal forma que comove a IA do jogo, Rune, que então assume que Hyun-Soo possui um ferreiro lendário, assim como o ferreiro número 1 chamado Smith. Quando o lance final finalmente chegou, o arco foi vendido por mais de 2.000 moedas de ouro, chocando Hyun-Soo. Ele não consegue acreditar que as pessoas estejam dispostas a pagar uma quantia tão absurda por um arco. Além disso, ele acumulou mais de 3.000 seguidores. Junto com os seguidores, vem centenas de pedidos de guilda e de artesanato que o próprio Hyun-Soo não consegue atender. Depois de reunir as vendas, Hyun-Soo se prepara para rumar à Terra Sagrada dos Ferreiros, também conhecida como a Torre dos Ferreiros. Momentaneamente, ele chega à majestosa Torre do Ferreiro e Hyun-Soo fica impressionado com o design. Ao chegar à entrada, ele encontra uma fechadura gigante com um selo na porta e começa a se perguntar como entrar na torre. O sistema o informa que ele precisa romper o selo com uma espada forjada na forja mágica. Antes de fazer qualquer coisa, Hyun-Soo verifica o cadeado e percebe que se trata de uma rocha, e uma rocha ígnea para ser mais preciso. Hyun-Soo ainda se pergunta onde fica a forja mágica quando é repentinamente teletransportado para dentro dela. O sistema o informa que ele provavelmente receberá treinamento para fabricar a espada necessária para o teste. Além disso, materiais e ferramentas serão fornecidos a ele sem limites. Ele também aprende que o tempo de fabricação é significativamente reduzido em comparação com uma ferraria tradicional. No entanto, qualquer espada que ele fabricar na forja só poderá ser usada para o teste e nada mais. Hyun-Soo começa a se perguntar sobre o que é o teste. Ele não sabe se é sobre habilidades de forja ou outra coisa. Enquanto isso, o mestre da torre, Daeng, já está convencido de que ninguém está realmente interessado em ferraria por amor novamente. Daeng desistiu de ver as pessoas que amam a ferraria como ela realmente é e simplesmente concede o título de ferreiro a quem o desejar, já que as pessoas só querem o título por motivos egoístas. Daeng tem quase certeza de que ninguém jamais conseguirá cortar a pedra de selamento. Enquanto isso, Hyun-Soo decidiu qual espada irá fabricar e escolheu a espada de Damasco. Esta é uma espada que só pode ser fabricada por ferreiros de altíssima qualidade. Como todos os materiais estão disponíveis, Hyun-Soo quer tentar. Ele se lembra de seu pai lhe dizendo uma vez que uma espada realmente tem o que é preciso para cortar uma espada, e ele o ensinou a fazer isso naquela época. Hyun-Soo está confiante de que também conseguirá completar a missão. Hyun-Soo se considera sortudo, pois tudo o que precisa está ali, e até o tempo de fabricação foi reduzido. Hyun-Soo sorri de entusiasmo porque está prestes a trabalhar em uma espada do jeito que deseja, algo que não acontecia há algum tempo. Daeng está dormindo e roncando quando acorda de repente com a estranha vibração que sacode a torre. Ele fica chocado ao perceber que a torre está tremendo porque alguém está martelando. Daeng não quer acreditar no que vê até olhar pela janela e ver que a fechadura da entrada foi facilmente quebrada. Daeng imediatamente se dirige à entrada quando Hyun-Soo está entrando e conclui que o deus dos ferreiros finalmente apareceu. Hyun-Soo pergunta nervosamente a Daeng se ele passou no teste. Daeng menciona que tudo o que eles estavam fazendo era medir a habilidade através da pedra, mas Hyun-Soo cortou a pedra ao meio, o que significa que eles não conseguiram obter uma medida. Hyun-Soo ouve isso e presume que está prestes a passar por um novo teste. Daeng então o leva a um círculo mágico e ele revela que se trata de um círculo de invocação. Daeng pega um martelo e o entrega a Hyun-Soo, dizendo que é dele. Hyun-Soo fica confuso com isso, mas ao coletar o martelo, o sistema o informa que ele recebeu o martelo da aliança. Além de receber o martelo, uma missão de nível SS certamente o seguirá. Daeng então empurra Hyun-Soo para o círculo de invocação, dizendo-lhe que há um verdadeiro teste que ele precisa fazer. Por um momento, ele se encontra em uma área estranha e os detalhes da missão finalmente aparecem. O sistema lhe diz que ele deve subjugar o exército orc invasor e Hyun-Soo olha ao redor e vê uma horda de orcs avançando em sua direção. Hyun-Soo quase se defeca ao ver isso, o que o faz se perguntar se recebeu uma missão de ferreiro. Atrás dele estão 50 guerreiros e eles acreditam que ele seja um reforço de Daeng. O sistema então lhe diz que ele precisa obter 70 contribuições entre os 50 bravos guerreiros para passar no teste. O líder da unidade de subjugação, Hans, dá as boas-vindas a Hyun-Soo. Ele conta que a invasão orc se tornou desenfreada recentemente. Ele revela que suas armas foram danificadas na batalha contra os orcs e eles precisam da ajuda de Hyun-Soo para consertar as espadas com sua habilidade. Hyun-Soo diz a Hans que eles estão enganados, pois ele não mudou sua classe para ferreiro, o que significa
significa que ainda não pode usar a habilidade. Hans então pergunta a ele sobre o martelo em sua mão e Hyun-soo, nervoso, revela que conseguiu o martelo durante seu teste de avanço. Hyun-soo explica que foi enviado apenas para fazer um teste adicional e foi então que Hans percebeu que Hyun-soo ainda não tinha experiência real em combate. Hyun-soo então confessa que seu nível de combate ainda é iniciante. A expressão de Hans muda imediatamente ao ouvir isso, pois eles esperavam alguém útil, mas parece que receberam alguém de quem precisam para começar a dar lições sobre como as coisas funcionam. Hans então diz a Hyun-soo para ficar na torre de vigia, onde é seguro até que eles retornem da batalha. Nesse momento, um machado voa em direção a Hans, e Hyun-soo vem em seu socorro, cortando-o rapidamente. Os olhos de Hans brilham de choque e espanto ao ver isso. Hyun-soo admite que é inexperiente, mas pergunta se pode se juntar à batalha. Hans concorda, e Hyun-soo segue a unidade até o campo de batalha. Ele espera se sair bem, se conseguir lutar contra os orcs da mesma forma que lutou contra os goblins. Hans então ordena que Hyun-soo siga o esquadrão de Ben, e ele será o responsável por lhe dar instruções sobre como se mover. Rapidamente, Hyun-soo se vê diante dos orcs e percebe que eles são bem diferentes dos goblins. Hyun-soo finalmente entra na batalha com a convicção de que não vai perder. O primeiro orc que vem correndo em sua direção perde a cabeça mais rápido do que consegue piscar. Só por derrotar um orc, Hyun-soo ganhou 86 pontos de experiência, e ele sorri, porque o mês que passou treinando ao lado de Barnes não foi em vão. Hyun-soo também sobe de nível, mesmo ainda desempregado, e quando Ben vê isso, percebe que Hyun-soo é um sujeito incrível. No entanto, conversar com Hyun-soo faz Ben perder a concentração, e quando Hyun-soo percebe que Ben está prestes a ser dominado por um orc, ele troca a espada pelo arco. Hyun-soo dispara uma flecha certeira que vai direto para o orc, e antes que este sinta a flecha, já é tarde demais. A flecha o empala e o faz voar com imensa pressão. Hyun-soo não para por aí, disparando outra flecha que atinge a cabeça de um orc, e Hyun-soo sobe de nível novamente, mas Ben fica ainda mais impressionado com o fato de Hyun-soo conseguir derrubar um orc enorme com apenas uma flecha. Hans grita com Ben dizendo-lhe para sair da sua zona, pois os orcs já estão se aproximando de Hyun-soo. Ben percebe que Hyun-soo se meteu em encrenca por causa dele. Ben teme que Hyun-soo esteja prestes a morrer por sua causa, mas Hyun-soo imediatamente troca seu arco pela espada portadora da luz. Usando a portadora da luz, ele ativa a habilidade rajada que elimina indiscriminadamente todos os inimigos em um raio de 10 metros. A espada entra em ação e Hyun-soo corta facilmente os orcs que o cercavam. Ele também sobe de nível e consegue atingir uma contribuição de 19%. Vendo isso, Hans está confiante de que eles serão capazes de vencer a guerra, contanto que tenham Hyun-soo ao seu lado. Hans então grita para que seus soldados possam ouvir e diz que eles finalmente têm a chance de derrotar a unidade orc, algo que nunca conseguiram antes. À medida que a luta prossegue, o moral do esquadrão também aumenta, e Hyun-soo já se vê como um membro da unidade. Hyun-soo continua lutando, e ao atingir 20% de contribuição, percebe que sua contribuição está progredindo um pouco mais lentamente. Nesse momento, o sistema o informa que ele está derrotando orcs mais rápido do que todos os outros, e por isso desbloqueou outro capítulo nunca antes aberto. Momentaneamente, eles encontram um guerreiro orc de nível 51. Ao ver isso, Hans fica preocupado e imediatamente ordena que seus homens parem de avançar. Acontece que eles tentaram várias vezes, mas nunca conseguiram derrotar o guerreiro orc. No entanto, as coisas não parecem boas para eles, pois já estão cercados pelos orcs. Hans teme que seu excesso de zelo o tenha levado a se aprofundar em território inimigo. Nesse momento, Ben encoraja os guerreiros, dizendo-lhes que eles vão derrotar os orcs. Hans concorda com ele, pois estão cansados de serem intimidados pelos orcs. Hans está em uma encosta e percebe que a equipe está correndo para atacar os orcs. Ele decide protegê-los usando seu arco de onde está. Ele atira uma flecha no guerreiro orc, mirando diretamente em sua cabeça, mas a flecha ricocheteia no capacete do orc. Ao ver isso, a equipe percebe que talvez precise recuar para reestruturar sua estratégia. No entanto, Hans faz um movimento ousado para atacar o guerreiro orc, o que o leva a perder sua mão habilidosa. Hans se vê à mercê do orc, e Hyun-soo vem correndo por trás, gritando seu nome, na esperança de que ele permaneça vivo. Rapidamente, eles se veem cercados pelos orcs. Hans está gravemente ferido, mas está seguro com os soldados. Hyun-soo tentou tudo o que podia, mas não conseguiu perfurar o guerreiro orc. Ele percebe que as baixas só aumentarão e imediatamente ordena que os soldados formem uma posição defensiva para que possam recuar para a floresta atrás deles. Ele garante aos soldados que os seguirá em seguida. Ben então reitera a ordem para seus companheiros, dizendo-lhes que precisam levar o capitão para um lugar seguro para que possam se reagrupar. Os soldados então correm para a floresta, mas Ben fica para trás para dizer a Hyun-soo que eles não conseguirão correr muito rápido na floresta. Ben diz que a decisão só lhes dará um tempinho. Hyun-soo percebe que precisa apenas de 5 minutos e pergunta a Ben se ele e os soldados podem resistir por 5 minutos. Ben garante a Hyun-soo que eles podem resistir por 5 minutos, conforme solicitado. Hyun-soo então pensa na armadura do orc. Ele não quer acreditar que ela seja resistente
resistente demais para flechas atravessarem. Hyunsu então equipa o martelo de Deng, que se revela um item épico. O martelo praticamente reduz o tempo de fabricação, e enquanto Ben e os soldados restantes estão ocupados batalhando contra os orcs, Hyunsu está preparando algo delicioso. Mesmo cansados de lutar contra os orcs, Ben e sua equipe estão prontos para resistir até que Hyunsu esteja pronto. Ben está sangrando por todo o corpo, mas continua se esforçando com a ideia de que eles só precisam esperar 5 minutos. Nesse momento, Ben se vê na presença do guerreiro orc e quando está prestes a ser morto, um poderoso projétil voa em sua direção. O projétil atinge o guerreiro orc com força suficiente para estilhaçar sua armadura e atravessar seu corpo. Sangue se espalha por toda parte, deixando Ben confuso. Ele se vira e vê Hyunsu parado à distância, com uma aura poderosa e característica girando ao seu redor. Hyunsu mira outra rodada de projéteis no guerreiro orc, e desta vez o projétil acerta sua cabeça, fazendo-o cair no chão. Ben fica completamente pasmo ao ver isso, e ao olhar mais de perto, percebe que Hyunsu equipou outro item em seu arco. Hyunsu equipou um item chamado Flecha Veloz, que fornece 70% de penetração e 60% de velocidade. É basicamente uma flecha curta, mas que voa mais rápido do que qualquer outra flecha, e possui poder destrutivo suficiente para estilhaçar uma pedra. Hyunsu consegue usá-la graças ao cano genial que ele construiu usando bambu. Hyunsu não para de atacar, e quando os soldados percebem que o guerreiro orc se recuperou da tentativa de lutar, eles também se motivam a lutar para ganhar tempo para Hyunsu. Hyunsu mira calmamente seu arco nos orcs, confiante de que o poder de perfuração da flecha pode ser comparado ao de um mosquete. Ele dispara outra flecha, e desta vez corta o pescoço do guerreiro orc, derrotando-o por fim. Hyunsu finalmente recebe a notificação de que derrotou o guerreiro orc. Hyunsu então recebe uma tonelada de notificações sobre como subir de nível. Por ter matado um guerreiro orc, ele recebe o título de Matador de Orcs, que aumenta seu poder de ataque contra orcs em 15%. Para deixar tudo ainda mais doce, os orcs agora temerão sua presença. O outro guerreiro orc sente o poder aterrorizante que acabou de matar seu amigo e imediatamente larga a arma para fugir. No entanto, Hyunsu não está disposto a deixá-lo escapar e corre atrás dele. Hyunsu o intercepta e ele parece absolutamente ameaçador como um demônio enquanto dispara sua flecha mortal contra o guerreiro orc assustado. O projétil arranca completamente a cabeça do orc e, com isso, Hyunsu se vê de pé sobre uma pilha de corpos de orcs. Ele completou sua missão para subjugar o exército orc e, além disso, sua taxa de contribuição chega a 92%. O sistema basicamente lhe diz que ele completou a missão com resultados surpreendentes. Um rugido de vitória irrompe entre os soldados, que começam a torcer por Hyunsu. O sistema o informa que a unidade de subjugação confia totalmente em seu comando. Ele recebe uma peça oculta como alguém que lidera o campo de batalha e, por isso, recebe um efeito especial que lhe concede 10 pontos de carisma. Ben ajuda Hans a se levantar e o carrega até onde Hyunsu está. Hans agradece a Hyunsu do fundo do coração, pois nunca imaginou que eles seriam capazes de derrotar os orcs enquanto ele estivesse vivo. Hans bate no peito com o braço decepado em sinal de respeito, e os outros soldados o imitam. Hyunsu também retribui o gesto colocando a mão no peito enquanto agradece aos soldados. Com isso, Hyunsu completa seu teste e solta um suspiro de alívio antes de olhar para o pôr do sol, enquanto se prepara para finalmente retornar à Torre do Ferreiro. No entanto, a questão de como ele retornará à torre permanece. Aparentemente, o Conselho dos Ferreiros, liderado por Deng, está procurando um ferreiro digno que empunha a poderosa espada que eles possuem. Eles simplesmente não podem dá-la a ninguém, já que a maioria dos ferreiros agora se preocupa mais com dinheiro do que com a perfeição. No entanto, eles acreditavam na profecia de que um sucessor do deus ferreiro apareceria para trazer prosperidade ao clã novamente. Deng agora acredita ter encontrado a pessoa certa, e é por isso que ele convocou os outros senhores ferreiros para a torre central. Coulson, o senhor da Torre dos Ferreiros de Bo, não concorda com a decisão de Deng de entregar a espada a um forasteiro. Deng então diz a Coulson que Hyunsu já havia cumprido a condição estabelecida para a entrega da espada. Além disso, Hyunsu não havia escolhido sua profissão, mas era capaz de liderar soldados, e com suas habilidades de ferreiro, exterminou os guerreiros orcs. Ao ouvirem isso, os outros lords ficam curiosos, pois não conseguem acreditar que alguém sem classe fosse capaz de realizar um ato tão magnífico. Deng ressalta que a profecia dizia que o sucessor do deus dos ferreiros seria mais forte do que qualquer um, e Deng acredita que a espada fornecerá a resposta final que eles procuram. Nesse momento, o mordomo informa a Deng que Hyunsu chegou ao salão, e Deng ordena que o tragam para dentro. Hyunsu empurra a porta, e Deng lhe diz que passou no teste, o que lhe dá o direito de entrar no santuário dos ferreiros. Além disso, ele também conquistou o direito de desafiar a espada da profecia deixada pelo deus dos ferreiros. Deng o avisa que eles saberão de tudo no momento em que ele pegar a espada, e depois disso, ele receberá uma grande recompensa. Hyunsu se pergunta se a recompensa será uma classe lendária
lendária, já que ele completou recentemente uma missão de nível SS. Nesse momento, um dos lords o elogia pelo trabalho bem feito, dizendo que ele fez bem em criar as flechas velozes em um momento tão difícil. No entanto, ele não está totalmente satisfeito, pois acredita que as flechas não passam de imitações. O lord acredita que Hyun-soo tem sorte, pois nunca teria passado se não tivesse um arco épico desde o início. A maioria dos lords não acredita nele, e lhe dizem para desembainhar a espada para que finalmente possam ver se ele é uma fraude ou não. Hyun-soo descobre que os caras são os mestres da Torre do Ferreiro e que cada um deles forjou as lendas de Ares. Eles são basicamente NPCs de alto nível com títulos e níveis impressionantes. Para colocar em perspectiva, Coulson é um ferreiro impressionante que atingiu o nível 365. Hyun-soo admite que todos eles são impressionantes, mas ao mesmo tempo não se considera um ferreiro inferior a eles. Ele se pergunta o que acontecerá se competirem sem a ajuda de títulos. Hyun-soo se aproxima da espada e ela repentinamente emite uma aura avassaladora, chocando todos na sala. A espada acaba se transformando em uma luz ofuscante e penetra no corpo de Hyun-soo. Hyun-soo não sabe disso e continua confuso, se perguntando para onde a espada foi. Daeng já descobriu o que aconteceu e está satisfeito por suas suspeitas estarem todas corretas. Daeng cai na gargalhada, dizendo que finalmente entende o que significa a profecia se cumprir. Tudo o que eles têm feito é criar rituais e procedimentos sem fazer a coisa certa. Coulson fica irritado e não quer aceitar o fato de que Hyun-soo pode ser o sucessor. Hyun-soo logo recebe a notificação, parabenizando-o por ser a primeira classe de deus do jogo. Coulson não consegue acreditar que um estrangeiro desprezível tenha recebido a classe de deus. Sem hesitar, o sistema imediatamente promove Hyun-soo ao deus dos ferreiros. Hyun-soo é um jogador de nível 10, mas já alcançou a classe de deus dos ferreiros. E para completar, ele é o primeiro. Ao contrário dos outros, Daeng está atrás dele e está animado por Hyun-soo ter conseguido. Além da classe, ele recebe o título de rank SSS, o deus dos ferreiros. O título lhe permite quebrar as restrições de nível de material sempre que estiver criando. Sempre que estiver criando artefatos, sua maestria aumenta dependendo do tipo de material. Basicamente, ele se tornará mais forte do que qualquer um na classe de ferreiro. O sistema, então, o informa que o teste da espada começará quando ele atingir o nível 100. Enquanto os outros lords já estão se aproximando da decisão, Coulson grita de raiva, dizendo que não está pronto para aceitar. Ele diz aos seus companheiros que eles não podem escolher o deus dos ferreiros só porque a espada o fez. Daeng interrompe, dizendo ao sujeito que a profecia é absoluta. Mas Coulson afirma que aquele que for reconhecido por todos os senhores da torre será o sucessor do deus dos ferreiros. Como isso também faz parte da profecia, Coulson, furioso, usa a brecha para desafiar Hyun-soo para um duelo de ferreiros. Coulson garante a Hyun-soo que o aceitará como o cara de verdade se ele conseguir derrotá-lo no duelo. No entanto, Hyun-soo não terá escolha, a não ser abrir mão do título se perder. Daeng fica preocupado ao ouvir isso e diz aos seus colegas que precisam conter Coulson, mas nenhum deles se move um centímetro. Daeng fica surpreso ao ver que seus colegas não estão fazendo nada para conter Coulson. Coulson então diz a Hyun-soo que está livre para se retirar e, em troca, lhe concederá o cargo de vice-senhor da torre. Coulson já sorri, acreditando que Hyun-soo recuará, mas, sem que ele soubesse, Hyun-soo secretamente desejava isso. Sem hesitar, Hyun-soo aceita o duelo, já que o dever de um ferreiro se expressa por meio de sua habilidade. O sistema então gera a missão dele enfrentar Coulson em um duelo. Coulson então informa que um duelo de ferreiro é diferente de um duelo de cavaleiro. Ele o informa que os itens em que eles se dedicam a fazer na forja determinam o vencedor. Aparentemente, eles vão lançar a espada que fabricam um contra o outro, e a espada que quebrar primeiro perde. Coulson revela que há uma ferraria de alta qualidade preparada dentro do salão. Coulson acredita que Hyun-soo deveria ser capaz de forjar uma espada em um dia, já que agora possui a habilidade de ferreiro. Coulson ri de Hyun-soo, dizendo que ele só conseguirá fazer isso se for realmente o deus dos ferreiros. Com o desafio definido, Coulson parte, prometendo ver Hyun-soo no dia seguinte. Após a partida de Coulson, Daeng revela sua preocupação por Hyun-soo ter aceitado o duelo sem pensar duas vezes. Daeng explica que Coulson é um ferreiro excepcionalmente habilidoso, mesmo entre os mestres da torre. Daeng diz que Hyun-soo ainda precisa de tempo para crescer, mesmo tendo adquirido a habilidade do deus. Hyun-soo revela que estaria fadado a perder o duelo se não tivesse mudado de classe. Hyun-soo sabe que Coulson deve ter adquirido habilidades impressionantes e especiais, já que é um mestre de torre. No entanto, sua decisão de mudar para a classe deus imediatamente eliminou a diferença entre eles. Basicamente, a diferença agora será determinada puramente pela habilidade. Isso se deve à nova habilidade que ele obteve. A nova habilidade se chama Criação Personalizada de Deus. Esta habilidade lhe permite criar qualquer artefato que desejar. Além disso, ele pode imbuir o artefato com o efeito que desejar. Quanto maior o grau do efeito, mais difícil é criá-lo. No entanto, o valor do efeito é concedido em 100%, dependendo da técnica
de criação empregada. Enquanto isso, Coulson também entrou em sua ferraria para trabalhar na espada desejada. Ele se considera o escolhido, pois herdou a habilidade de ferreiro do pai. No entanto, mais tarde conheceu um mestre cujas habilidades eram superiores às suas, e foi por isso que ele parou de forjar espadas, e por fim, se tornou o mestre da Torre dos Ferreiros de Arco. Coulson estava ressentido por ter conhecido alguém superior a ele, mas não tinha escolha a não ser aceitar a realidade das coisas. No entanto, ele jamais aceitaria a decisão de trazer alguém de origem desconhecida para se tornar seu senhor. Movido pela raiva e determinação, Coulson martela o aço em que está trabalhando com precisão e força. Ao mesmo tempo, Hyunsu também está trabalhando em sua espada. Sabe-se que o processo de imbuir artefatos com habilidades e efeitos se baseia no princípio fundamental de que ganhar uma coisa significa perder outra. Daeng descobre que Hyunsu terá que maximizar a força da espada para obter alguma vantagem no duelo. E para conseguir isso, os deuses da torre costumam fabricar espadas no grau mais alto possível. Daeng teme que Hyunsu não consiga, já que sua força e atributos estão apenas no nível raro. No entanto, Daeng se pergunta o que se passa na cabeça de Hyunsu enquanto ele forja sua espada. Depois de uma longa noite, a tão esperada hora do duelo finalmente chega. Coulson e Hyunsu estão presentes no salão e os outros senhores da torre também estão presentes como testemunhas. Coulson ri de Hyunsu e diz que conseguiu preparar algo durante a noite, e é por isso que não fugiu. Coulson sorri para Hyunsu, dizendo que gostaria de ver se sua habilidade se compara à de alguém digno de ser o sucessor de um deus. Enquanto se gaba, Hyunsu permanece em silêncio. Coulson então puxa uma bela espada da bainha e a apresenta como o Cavaleiro Negro. É uma espada única que ostenta 12.000 pontos de durabilidade. Ela também possui uma habilidade passiva chamada Quebra-Armas. Daeng não se surpreende ao ver isso, pois as habilidades de Coulson não são para brincadeira. Daeng fica impressionado com a capacidade de Coulson de criar uma espada de duelo impecável e única da noite para o dia. Coulson sorri maliciosamente, pois tem quase certeza de que seus colegas conseguem ver a perfeição que ele conseguiu criar. Esta é uma espada que ele imbuiu com a tradição e as técnicas secretas de sua família. Cansado da vaidade de Coulson, Hyunsu finalmente saca sua espada. Coulson quase perde a cabeça quando Hyunsu está prestes a sacar sua espada. Até Daeng aguarda ansiosamente que Hyunsu sacar a espada. No entanto, todos ficam decepcionados ao ver a espada que Hyunsu fez. A espada nada mais é do que uma espada de grau raro com apenas 1.000 pontos de durabilidade. Os outros deuses da torre também ficam decepcionados e já decidiram que Coulson estava certo, afinal. Coulson sorri maliciosamente, confiante de que está prestes a destruir Hyunsu e colocá-lo em seu devido lugar. Coulson toma a iniciativa e corre em direção a Hyunsu para acabar com ele de uma vez por todas. Hyunsu apenas mantém uma posição defensiva, aguardando o ataque de Coulson. Suas espadas finalmente se chocam com um impacto poderoso e uma delas é cortada. Os lords ficam atônitos ao ver que a espada de Coulson foi a que se quebrou. Coulson não consegue acreditar no que vê ao olhar para sua espada quebrada no chão. Ele é forçado a perguntar a Hyunsu como ele conseguiu fazer isso. Hyunsu então revela que espadas não podem ser julgadas apenas por sua classificação. Acontece que a espada de Hyunsu tem uma habilidade ativa que a impede de ser quebrada, a menos que seus pontos de durabilidade cheguem a 0. E com o único golpe que deram um ao outro, a durabilidade da espada diminuiu apenas 100 pontos. Ao ouvir isso, Coulson se lembra de quando seu pai lhe disse que o deus dos ferreiros um dia viria, e seria aquele que remodelaria a maneira como eles pensavam e viam as coisas. Seu pai lhe disse que todos teriam a chance de conhecê-lo. Coulson estava entusiasmado na época para conhecer os deuses dos ferreiros por causa de seus ensinamentos. Hyunsu já sabia que quebrar a espada de Coulson não seria suficiente para convencer os mestres da torre, e foi por isso que ele tomou a decisão de criar uma espada que corta outras espadas. Quando contou a Daeng sobre seu plano, este ficou cético. Hyunsu admite que não será uma tarefa fácil, mas criar tal artefato depende da habilidade do ferreiro e do suor que ele derrama. Daeng finalmente percebe que Hyunsu é alguém que faz escolhas ousadas que desafiam a lógica comum. Coulson está completamente destruído e finalmente abre a boca para reconhecer Hyunsu. Ele pergunta se ele algum dia será capaz de fazer uma espada que corte outras espadas também. Hyunsu sorri enquanto diz a Coulson que não existe nada chamado impossível. Coulson derramou lágrimas ao se ajoelhar para cumprimentar e jurar lealdade a Hyunsu. Com isso, Hyunsu conclui a missão do duelo de ferreiros. Após a resolução do problema, Hyunsu é tratado como a pessoa importante que é. A primeira coisa que lhe dão são 500 moedas de ouro, o que o deixa animado. Junto com as 500 moedas de ouro, entregam-lhe o pergaminho contendo a lendária receita do arco. Este é um dos 10 tesouros da Torre do Ferreiro. Coulson revela que nunca conseguiu completar a receita do arco, mas sabe que é a coisa certa a fazer, entregá-la a alguém que está a caminho de se tornar muito poderoso. Daeng também garante a Hyunsu que os lords se dedicarão ao novo modo de vida com a chegada de Hyunsu. Como todos estão prontos para apoiá-lo, eles o incentivam a se posicionar no
auge do poder, após sair do jogo, Hyun-soo se encontra com seu amigo, que expressa sua surpresa por estar ficando tão bom no jogo. Ele acredita que todo o seu sofrimento na forja está finalmente sendo recompensado. Ji-hoon então lhe pergunta sobre as vantagens de ser um deus. Hyun-soo responde que não é algo perceptível desde o início. Hyun-soo então revela que precisa ir pagar a conta do hospital do pai no dia seguinte. Aparentemente, eles adicionaram mais 10 milhões de wons às contas médicas. Ji-hoon então revela que pesquisou o novo remédio que Hyun-soo queria para seu pai. Pelo que Ji-hoon descobriu, o custo médico é de 20 milhões de wons e também não é coberto pelo seguro. Ji-hoon acrescenta que os tratamentos de Hyun-soo também custarão uma fortuna que sua nova classe de deus talvez nem consiga cobrir. Basicamente, há um limite para a quantidade de artefatos que Hyun-soo poderá fabricar e vender devido à sua resistência. Ji-hoon então lhe diz que ele precisa subir de nível e obter mais fama, o que significa que seu crescimento como deus é essencial. Ji-hoon o aconselha a se tornar amigo das pessoas mais famosas do jogo, pois essa é a única maneira de obter recompensas muito melhores e itens raros do mesmo nível. Ji-hoon espera que ele use isso como base para criar os melhores artefatos. Para ajudar em tudo o que ele contou, Ji-hoon garante que tem um plano para ajudá-lo. No bate-papo em grupo do jogo, os jogadores falam sobre o jogador chamado Lorde, que recentemente foi promovido à classe lendária. Os jogadores ficam boquiabertos ao ouvir isso e descobrem que Lorde conseguiu isso derrotando o Rei da Espada, Barad. No entanto, ao derrotá-lo, ele apenas acertou um golpe, algo que ninguém havia conseguido fazer até aquele momento. E isso deixou os jogadores se perguntando como ele conseguiu. No dia seguinte, Hyun-soo percebe que ainda terá dificuldades para pagar as contas do hospital do pai, pois é muito caro. Mesmo com a quantia de dinheiro que ganhou no jogo, ainda não é suficiente. Hyun-soo se pergunta como conseguir dinheiro para pagar a conta do hospital do pai, quando recebe a notificação de que sua primeira espada personalizada foi vendida por 53 mil moedas de ouro para o jogador Lorde. E isso veio na hora certa, pois Hyun-soo correu para o hospital para dizer ao atendente que agora estava pronto para pagar as contas do hospital de seu pai, que acabariam naquele mesmo dia. Devido à rapidez com que o dinheiro chegou, Hyun-soo percebeu que Ares era sua salvação e não havia chance de ele parar de jogar. Nesse momento, Lorde enviou uma mensagem a Hyun-soo dizendo que ele havia conseguido passar no teste de Barad graças à espada. Lorde acredita que os 50 milhões de wons que pagou pela espada não são um preço alto, considerando o quão poderosa ela é. Ele conseguiu criar uma abertura com a espada, o que surpreendeu o próprio Barad. Lorde então diz a Hyun-soo que Barad, o rei do reino de Goyard, está esperando por ele. Aparentemente, Barad quer que Hyun-soo crie uma espada para ele. Hyun-soo fica chocado ao ver a mensagem e Lorde torna muito importante que ele vá ver Barad. Hyun-soo sai do hospital e percebe que finalmente tem o poder de resolver todos os seus problemas, incluindo o novo tratamento medicamentoso e as contas hospitalares de seu pai. Ele só precisa conhecer Barad e, em seguida, encontrar a forja perdida. Mais tarde, Hyun-soo tenta contatar Barad, mas não consegue. Ele é informado de que ainda não pode encontrar Barad porque seu nível é baixo. Aparentemente, ele precisa aumentar um pouco seu nível e fama se quiser conhecer Barad. Hyun-soo quase desmaia ao saber que precisa ser um jogador de nível 200 para poder conhecer Barad. Hyun-soo então pergunta se há alguma outra maneira de conhecer Barad. Ele é informado de que pode participar do torneio de artes marciais de Goyard. Este torneio é realizado anualmente no reino de Goyard, mas apenas jogadores de nível 50 a 60 podem participar. Barad está sempre presente, pois está procurando guerreiros para explorar. É basicamente por isso que ele realiza o torneio todo ano para forasteiros. Ji-hoon conta a Hyun-soo que o torneio está prestes a acontecer e o vencedor recebe o prêmio em dinheiro diretamente de Barad. Essa é a única maneira de ele encontrar Barad com seu nível atual de lixo. Mais tarde, Dan diz a Hyun-soo para ir para o território do castelo, que fica na fronteira de Prime e Goyard, onde guerras com mortos-vivos acontecem regularmente. Dan acredita que suas habilidades serão necessárias. Segundo Deng, o território é o lugar mais rápido se ele quiser subir de nível. Com isso em mente, Hyun-soo parte em direção a Castle com a determinação ardente de concluir a missão, não importa o quão difícil ela seja. Momentaneamente, ele chega ao território do castelo, onde conhece o guerreiro de nível 26, Lander. Lander revela que eles estavam esperando por reforços porque o número de mortos-vivos invasores aumentou. Hyun-soo fica surpreso ao ouvir isso e pergunta se há algum motivo específico para isso estar acontecendo. Lander menciona que o exército invasor de mortos-vivos é sempre fácil de derrotar sempre que o sino sagrado de Ramos toca no território. Eles têm usado isso para manter os mortos-vivos invasores à distância até recentemente. Ao ouvir isso, Hyun-soo percebe que se trata de uma espécie de sistema de eventos. Aparentemente, o sino sagrado se estilhaçou em pedaços e, como não sabem o que fazer, pedem reforços para ajudar em suas defesas. No entanto, o exército de mortos-vivos começou a perceber que algo estava errado e está se reunindo em grande número. Hyun-soo então pergunta a Lander se o sino pode ser consertado. É então que Lander finalmente percebe que Hyun-soo
é de Deng. Hyun-soo confirma isso, dizendo que foi enviado por Deng, o ferreiro da Torre da Espada. Ao perceber isso, Lander fica mais sério e revela que eles estavam esperando por ele. Ele o incentiva a segui-lo, pois precisam encontrar o comandante. Momentos depois, eles encontram o comandante Kao. Kao cumprimenta Hyun-soo com delicadeza, já que ele é do grande Deng. Quando Kao ouve o plano de Hyun-soo para consertar o sino de ramos, ele diz a Hyun-soo que o sino é basicamente irreparável. Hyun-soo fica chocado ao ouvir isso, e Kao explica que eles tentaram restaurar o sino inúmeras vezes, mas nunca conseguiram. Todos que tentaram chegaram à mesma conclusão: o sino é um artefato irreparável. No entanto, ainda há um deles em Castle, e eles estão procurando uma maneira de consertá-lo. Mesmo que a dita pessoa esteja se esforçando ao máximo, Kao acredita que isso não passa de uma perda de tempo. Aparentemente, o ferreiro já está no nível 290, mas eles não conseguiram. Kao então pergunta a Hyun-soo sobre seu nível, e Hyun-soo revela que ainda está no nível 13. O comandante e seu subordinado ficam chocados ao ouvir isso. Kao então humildemente diz a Hyun-soo que seria melhor encontrar alguém do seu nível para ajudar, pois o território está à beira da destruição e eles não podem se dar ao luxo de perder um segundo. O comandante ainda está dizendo a Hyun-soo como ele precisa proteger o território quando um soldado vem correndo para lhe dizer que os mortos-vivos estão invadindo a muralha leste. Basicamente, uma horda de ghouls está invadindo a área. Kao imediatamente diz ao seu povo o quão essencial é defender o portão principal. Quando Kao está prestes a partir, ele chama Lander e diz a Hyun-soo que tudo o que ele lhe contou até agora é um segredo que não deve ser revelado. Hyun-soo avalia a situação e acredita que pode conseguir realizar a missão, assim como fez com os orcs. A missão começa oficialmente, instruindo Hyun-soo a derrotar os ghouls invasores e proteger o portão de Castle. Conforme relatado pelos soldados, o exército de mortos-vivos começou a escalar as muralhas em grande número. Hyun-soo se junta à luta enquanto mira seu arco no exército invasor de mortos-vivos. Lander lhe diz que os soldados mortos-vivos são difíceis de matar sem uma arma imbuída de poder sagrado, e é por isso que eles precisam mirar no mesmo local várias vezes para eliminá-los com eficácia. No entanto, Hyun-soo lhe mostra o quão eficaz ele é ao derrubar a cabeça de um ghoul com apenas um tiro. Lander fica chocado ao ver isso, já que não há poder sagrado na arma que Hyun-soo está usando. Sem hesitar, Hyun-soo continua disparando sua arma contra os irritantes monstros mortos-vivos. Hyun-soo sozinho é capaz de causar tanto dano ao exército de mortos-vivos que destrói sua formação. Hyun-soo os empurra para trás, dando aos soldados um tempo para respirar. Os soldados não perdem tempo e começam a aplaudir Hyun-soo. Até Lander está animado e, confiante, diz ao exército de mortos-vivos que eles estão perdidos. Hyun-soo suspira aliviado porque as coisas estão indo muito mais fácil do que ele imaginava. De repente, as coisas pioram quando um ghoul gigante de cerco aparece. O sistema lhe dá a nova tarefa de derrotar o monstro aterrorizante. Com apenas um passo, o ghoul gigante consegue eliminar um bando de soldados. O ghoul é tão grande que sua altura ofusca as muralhas do castelo. Os soldados começam a gritar de medo e concluem que Kao pode ser sua única esperança. No entanto, esta é uma área proibida, pois Kao está ocupado defendendo o portão e não pode se dar ao luxo de poupar nenhum de seus homens. Lander vê isso e percebe que as paredes vão ser destruídas. Nesse momento, Hyun-soo diz que vai chamar a atenção do ghoul. Lander ainda está perguntando como ele planeja fazer isso quando Hyun-soo salta da parede e avança sozinho em direção ao ghoul gigante. Lander tenta detê-lo, dizendo que é perigoso ir sozinho, mas nada impede Hyun-soo. Ele troca o arco pela espada e pula pelas muralhas do castelo, onde se depara com o ghoul gigante. Como sua missão é derrotar o ghoul gigante, é exatamente isso que Hyun-soo planeja fazer. Hyun-soo corre em direção ao ghoul gigante, o que é o suficiente para chamar sua atenção. O ghoul persegue Hyun-soo e seu plano de afastá-lo está funcionando. No entanto, Hyun-soo se encontra em uma situação difícil, onde se esforça para se manter vivo porque o ghoul gigante é muito rápido. Como o ghoul gigante é bastante teimoso, Hyun-soo troca de armas novamente. Assim que o ghoul o alcança e fica diretamente acima dele, Hyun-soo dispara o arco com a certeza de que o ghoul está acabado. A flecha viaja a uma velocidade estonteante e atinge o ghoul bem na cabeça. O ghoul grita alto, mas quando se vira para olhar para Hyun-soo, percebe que sua flecha de alta potência não foi capaz de fazer nada contra o ghoul gigante. O ghoul chuta Hyun-soo com raiva antes que ele tenha a chance de reagir. Apenas um chute do ghoul faz com que seus pontos de vida caiam para menos de 10%. Ao ser jogado no chão, Hyun-soo é informado pelo sistema que será desconectado automaticamente do jogo assim que seu HP chegar a 0%. Hyun-soo fica irritado com isso, pois não está preparado para sair do jogo de forma tão desprezível. Hyun-soo consegue se levantar do chão, pois não está preparado para sofrer uma saída forçada do jogo. Ele sabe que perderá a chance de participar do torneio de artes marciais de Goiás se isso acontecer. E se isso acontecer, as contas do hospital de seu pai, seu próprio tratamento e até mesmo seu plano de retomar a ferraria serão impossíveis de realizar. Hyun-soo está bravamente determinado a mudar sua realidade, e é por
por isso que ele começou o jogo. E por isso, ele não pode se dar ao luxo de desistir. Hyunsu pega seu arco e dispara outra rajada de flechas na perna do Gol. Isso é o suficiente para causar uma dor intensa e ele grita alto. O Gol fica ainda mais furioso ao se mover em direção a Hyunsu. Ao mesmo tempo, os pontos de vida de Hyunsu caem para menos de 3%, mas mesmo assim, Hyunsu não está pronto para desistir. Hyunsu puxa seu arco ao limite, e quando está prestes a atirar, a corda se rompe. Hyunsu se vê à mercê do Gol antes que possa fazer qualquer coisa. É esmagado pela mão gigante do Gol, o que drena seu HP para 1%. Hyunsu de repente se vê em um lugar estranho e começa a se perguntar se finalmente chegou ao fim. No entanto, Hyunsu ainda não quer desistir. Ele levanta a mão como se estivesse tentando alcançar uma saliência para ajudá-lo a subir. Nesse momento, o sistema o informa que ele atendeu à condição especial necessária para adquirir uma nova habilidade. Aparentemente, isso acontece quando os pontos de vida de um ferreiro divino caem abaixo de 5%, mas ele tem um forte desejo de realizá-la. A nova habilidade que ele adquiriu é a criação emergencial do Deus, que lhe permite começar a criar com urgência. A única condição é que ele consiga fabricar a arma em 20 segundos. Além disso, ele só pode usar a arma por 30 segundos. Hyunsu percebe que finalmente teve a chance pela qual tanto ansiava. Como ele está procurando uma maneira de completar a missão, ele pega o martelo e os materiais necessários. Enquanto faz isso, seus 20 segundos já estão se esgotando. Hyunsu rapidamente começa a trabalhar e bate no aço agressivamente. Pouco antes do tempo acabar, Hyunsu conclui a criação da arma desejada. Ele é transportado de volta ao campo de batalha e imediatamente brande sua arma contra o Gol gigante. Isso desfere um corte poderoso e preciso no corpo do Gol. Hyunsu cai de joelhos após o golpe poderoso e o Gol cai no chão. O rosto de Hyunsu se ilumina de esperança e felicidade ao perceber que conseguiu fazer o impossível. O sistema o informa que ele derrotou o Gol e por isso ganhou muita experiência. No entanto, ele perde a consciência antes de ter a chance de comemorar. Lander vem correndo em sua direção, chamando seu nome freneticamente. Na manhã seguinte, Hyunsu recupera a consciência e pergunta aos soldados quanto tempo se passou desde que ele desmaiou. Ele também está preocupado com o Gol, mas de repente ouve os soldados gritando e gritando seu nome. Eles o chamam de herói, mas Hyunsu permanece confuso até que Kao aparece para lhe dizer que eles sobreviveram por causa dele. Kao quer saber como Hyunsu fez isso, mas tem dificuldade em explicar. Ele sabe que ninguém acreditaria nele, mesmo que tentasse explicar. O que ele fez foi criar uma arma com poder divino enquanto eles estavam sob ataque. Kao então lhe diz que ele não tem motivo para ser modesto, pois merece toda a atenção e amor. Basicamente, Gol são vulneráveis ao poder sagrado, assim como fantasmas. É por isso que Hyunsu forjou a Espada dos Quatro Selos, pois ela tem o poder de afastar espíritos malignos. Tudo isso graças ao seu pai, que lhe contou isso quando ele era mais jovem. Hyunsu fica feliz que tudo tenha dado certo. Ele também gosta da habilidade que usou, mas é triste que seja apenas um uso único. Kao então diz a Hyunsu que é hora de receber sua recompensa. Kao lhe entrega a bolsa de dinheiro, que contém 2.000 moedas de ouro. Como de costume, Hyunsu fica impressionado e aceita a recompensa com alegria. Kao então se desculpa pela forma como o tratou. Hyunsu e os outros soldados ficam chocados ao ver o comandante se curvando diante dele. Hyunsu rapidamente diz ao comandante que não há necessidade de se desculpar. Em troca, Hyunsu agradece ao homem por tê-lo reconhecido. Os dois se dão as mãos, o que leva os soldados espectadores às lágrimas. Graças à interação entre os dois, a afinidade de Kao também atinge o nível máximo. Kao então faz um pedido formal a Hyunsu. Ele implora que ele conserte o sino de Ramos. Como Kao sentiu o poder divino na espada que Hyunsu usou para derrotar o Gol, Kao está confiante de que Hyunsu conseguirá consertá-lo. Hyunsu diz a Kao que adoraria ter ajudado, mas que precisa chegar ao reino de Goyar o mais rápido possível. É então que Kao revela algo chocante, dizendo a Hyunsu que o senhor possui um mineral lendário. Kao informa que o senhor pode estar disposto a lhe dar o mineral se ele ajudar a consertar o sino. Isso é o suficiente para despertar o interesse de Hyunsu, e Kao o leva até onde estão os fragmentos quebrados do sino. Hyunsu fica chocado ao perceber que o sino está completamente quebrado, não um pouco quebrado ou algo parecido. Kao sorri para ele como um cachorrinho bonzinho, perguntando a Hyunsu se ele conseguirá consertar o sino. Hyunsu diz que sim, nervoso, mas no fundo está preocupado com o processo de restauração. Nesse momento, uma senhora aparece atrás deles, dizendo a Hyunsu que o sino não pode ser consertado porque nem ela, nível 290, conseguiu consertá-lo. A senhora se posiciona diante de Hyunsu com um olhar mortal e conclui que Hyunsu não passa de uma fraude. Mais cedo, uma mulher chamada Bel, a líder da equipe, anunciou que estava deixando a guilda. O mestre da guilda do escudo dourado, Rune, perguntou-lhe, chocado, por que ela estava se demitindo repentinamente e se ela não se importava com tudo o que havia construído até então. Ela respondeu que estava cansada. Rune tentou convencê-la a ficar, dizendo que se ela conseguisse trazer o ferreiro Ryun desta vez, as coisas melhorariam. Mas ela respondeu com raiva que esse era exatamente o problema, perguntando como eles poderiam oferecer 500 milhões por ano a um jogador
jogador aleatório. Rune argumentou que o ferreiro Ryun havia vendido sua primeira espada por 50 milhões de wons, e que se conseguissem recrutá-lo, a guilda cresceria rapidamente. Bell lembrou Rune que o ferreiro que eles haviam contratado antes era apenas uma fonte externa, e o que veio depois pegou o depósito e fugiu. Ela acrescentou que outro ferreiro ganhou na loteria e desapareceu, continuando a listar os fracassos. Bell pediu que ele parasse, explicando como era difícil limpar toda aquela bagunça, e insistiu que ele não tentasse impedi-la. Rune concordou relutantemente com a decisão dela, mas garantiu que sempre guardaria um lugar para ela se decidisse voltar ao castelo. Bell chegou e encontrou a vila em ruínas, e ficou chocado ao saber como uma vila como essa poderia desaparecer. Ela pensou que este era o lugar que lhe mostrara que as pessoas ali não eram apenas personagens não jogáveis, mas pessoas reais como ela. Bell acreditava que se conseguissem consertar o sino de Rama, talvez pudessem impedir toda aquela destruição. Ela decidiu que precisava ir verificar o sino novamente. Ao chegar à sala do sino, ela se surpreendeu ao encontrar Hyun-soo lá. Ela o acusou de ser um impostor. Hyun-soo respondeu confuso, perguntando quem ela era para dizer aquilo. Ela respondeu que era uma ferreira de patente muito superior à dele. O Capitão Kao interveio e pediu a todos que não lutassem. Ele apresentou Bell como o ferreiro avançado que ele havia mencionado anteriormente, e apresentou Hyun-soo como a pessoa que havia ajudado a eliminar os Ghouls. O capitão acrescentou alegremente que, além disso, Hyun-soo agora disse que consertaria o sino. Bell se perguntou como um jogador de nível 38 poderia ajudar a eliminar Ghouls, e agora alegava consertar o sino. Bell acusou Hyun-soo de tentar se aproveitar da deterioração da situação na região do castelo. Hyun-soo, cansado do discurso dela, perguntou sobre o que ela vinha falando desde que chegara. Ele então a ignorou e começou a examinar os fragmentos do sino, imaginando se eles haviam mudado de alguma forma. Uma janela do sistema apareceu, confirmando que o sino de Rama estava imbuído de poder sagrado, estava completamente destruído e que qualquer reparo era impossível. Hyun-soo concluiu que não havia chance de reparo pelos métodos tradicionais. Ele então pegou um martelo e bateu com força em um dos fragmentos. Bell gritou de terror, ordenando-lhe que parasse. Hyun-soo falou calmamente e explicou que a restauração era de fato possível. Bell, irritado, perguntou-lhe se ele não entendia o significado de artefato irreparável. Naquele momento, um soldado entrou correndo na sala, gritando pelo capitão, e disse-lhes que os mortos-vivos estavam chegando em massa. Todos ficaram chocados. Uma janela do sistema apareceu, e Hyun-soo inicialmente pensou que fosse uma nova missão, mas percebeu que era uma notificação de atualização. A notificação anunciava que a atualização da região do castelo havia começado, e que, após a conclusão da atualização, a região atualizada seria criada. Eles perceberam que a região estava se transformando em uma terra de mortos-vivos. Bell acreditava que aquele era o fim, mas Hyun-soo a corrigiu, dizendo que, se eles fizessem o sino, poderiam impedir a destruição. Bell descreveu suas palavras como impossíveis, mas Hyun-soo insistiu que era possível. Ele então se virou para Bell e perguntou diretamente se ela não era quem queria protegê-lo. Bell admitiu que Hyun-soo estava certo, mas se perguntou como fazê-lo. Hyun-soo pediu que ela o seguisse, adicionando os cacos do sino de Rama ao seu inventário. Hyun-soo declarou entusiasticamente que protegeriam o lugar juntos. O Capitão Carl disse a Hyun-soo que contava com ele para consertar o sino e que os manteria afastados o máximo possível. Hyun-soo disse que deixasse isso com ele. O capitão ergueu a espada e gritou para seus homens não perderem a esperança, declarando que lutariam até o fim. Ele os incentivou a resistir um pouco mais, insistindo que precisavam proteger Castle. Na oficina do ferreiro, Bell perguntou a Hyun-soo o que ele iria fazer. Hyun-soo explicou que quando ele quebrou o fragmento anteriormente, o poder sagrado não havia desaparecido, o que significava que o poder estava dentro do próprio material. Ele planejava derretê-lo e forjar um novo sino, acreditando que, se o sino estivesse completo, o poder sagrado seria mais forte. Bell comentou que nunca tinha visto uma habilidade como essa antes, e Hyun-soo respondeu que uma habilidade nem sempre era necessária para consertar algo. O processo de fundição começou, e Bell se perguntou, espantado, se realmente pretendia fazer isso manualmente nos dias de hoje. E Hyun-soo perguntou por que ela não estava ajudando, explicando que ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Enquanto isso, nos escritórios do desenvolvedor do jogo, este assistia à contagem regressiva para a atualização da região de Cassel, faltando menos de uma hora para o fim. Ele declarou, desesperado, que estavam em apuros e que a atualização estava prestes a ser desperdiçada. Um colega perguntou por que ele estava reclamando no dia da atualização, e Kim Tae-suk disse para ele olhar para a tela. O colega se perguntou se era por causa daquele ferreiro. Ele afirmou que um jogador não conseguiria consertar o problema, mas sua colega esclareceu que Hyun-soo não era um jogador comum. O fatídico dia da atualização da região de Cassel chegou, e a batalha se intensificou. Carl gritou ordens para deter os mortos-vivos e impedi-los de entrar. Eles lutaram com todas as suas forças. Ofegantes de exaustão, os soldados sofreram ataques brutais, e um deles caiu diante de um monstro enorme, mas Carl interveio e matou a fera. O Capitão Carl correu para ver como ele estava e gritou
para seus homens resistirem um pouco mais. Ele os incitou a proteger Castle, o lugar onde nasceram e foram criados por toda a vida. No meio da luta, a espada do Capitão Cal começou a estalar. Ele se perguntou, desesperado, por que aquilo estava acontecendo agora. Enquanto sua espada se estilhaçava, o monstro investiu contra ele e o capitão ficou completamente surpreso. Ele amaldiçoou a situação, acreditando que tudo acabaria assim. De repente, um poderoso som de campainha ecoou pelo campo de batalha. Os mortos-vivos agarraram a cabeça e gritaram de dor. Eles explodiram em chamas e caíram um a um, enquanto o som misterioso do sino continuava a se espalhar. O eco do sino ressoou por toda a região e as forças defensoras olharam alegremente para a fonte do som. O Capitão Cal exclamou alegremente que o sino de Rama havia sido consertado. Nos escritórios da construtora, um dos desenvolvedores cuspiu sua bebida em choque sem conseguir acreditar no que estava vendo. Aparentemente, Hyun-soo conseguiu criar um novo sino. No escritório, um desenvolvedor grita, perguntando o que está acontecendo e se a atualização realmente falhou. Kim Tae-suk explica que Hyun-soo não dormiu um minuto sequer desde que a contagem regressiva para a atualização começou. Há uma semana, é revelado que 5 dias antes, Hyun-soo foi direto à oficina do ferreiro na região de Cassel, reuniu a força de trabalho da cidade e começou a consertar o sino de Rama. Ele explicou que eles precisavam derreter tudo até a sua matéria-prima, ou, mais precisamente, extrair o poder divino deles. Enquanto Hyun-soo desenhava os projetos, ele deixou Bell encarregado de gerenciar os trabalhadores e abastecer o campo de batalha. Depois disso, Hyun-soo iniciou o processo de criação de deuses personalizados. Ele planejava usar sua habilidade para maximizar o poder do sino contra os mortos-vivos e as forças do mal, e adicionar uma habilidade que pudesse infligir dano direto. Com a vontade compartilhada de proteger a região de Castle, todos trabalharam em prol de um único objetivo. Embora os trabalhadores estivessem determinados a fazer o que fosse necessário para proteger sua terra natal, acreditavam que isso conferiria ao sino um poder divino ainda maior. No último dia, Bell acorda de repente, perguntando-se quando adormeceu. Ela vê o sino pronto com admiração e não consegue acreditar que Hyun-soo trabalhou nele por dias sem parar. Uma janela do sistema aparece diante dela, anunciando que seu título de aprendiz está brilhando. Ela testemunhou um processo de fabricação realizado por um mestre ferreiro, o que aumentou sua eficiência em ferraria avançada em 22%. Ela se pergunta chocada se aquele jovem é realmente um mestre artesão. Hyun-soo lhe diz que o barulho deve ter sido muito alto, mas ela dormiu profundamente. Bell protesta dizendo que não ficou inconsciente por tanto tempo. Hyun-soo a tranquiliza, dizendo que eles estão nos estágios finais, e pede que ela espere. Bell, de repente, pergunta se ele é Hyun, o ferreiro, e Hyun-soo confirma sua identidade e coloca a mão no sino recém-concluído, que brilha com imenso poder e está gravado com seu símbolo especial. Bell olha para o sino concluído com admiração, dizendo que chamá-lo de bonito não lhe faz justiça. É uma obra-prima magnífica. Uma janela do sistema aparece, explicando que esta é a segunda criação personalizada de Hyun-soo em andamento, única e com durabilidade infinita. Trata-se de um artefato reconstruído que antes era irreparável. Bell se pergunta se essa é a razão de seu poder, admitindo que nunca viu ninguém ter sucesso em algo assim antes. De repente, Bell agarra as mãos de Hyun-soo com força e ansiosamente pede que ele fique com ela de agora em diante. Hyun-soo pergunta, confuso, o que ela quer dizer, imaginando se é uma confissão de amor, o que Bell nega, sem constrangimento. A cena retorna ao dia decisivo da batalha, onde Hyun-soo toca o sino recém-concluído. Ondas de energia sagrada emanam dele, aniquilando as hordas de mortos-vivos que gritam em agonia enquanto queimam. Os soldados suspiram enquanto assistem à cena horrível. Uma mensagem do sistema confirma que Hyun-soo criou um novo sino e erradicou os mortos-vivos, e que agora ele pode impedir a atualização e criar uma nova história. Hyun-soo grita triunfantemente que conseguiram, agradecendo a Deus por não ter chegado tarde demais, mas desmaia imediatamente, tomado por um estado de exaustão extrema que o deixa atordoado. Bell corre até ele, perguntando ansiosamente se ele está bem, enquanto uma mensagem do sistema anuncia a conclusão da missão reparar o sino de Rama. Outra mensagem indica que as recompensas foram alteradas. Enquanto isso, a notícia se espalha rapidamente pela comunidade de jogadores de Ares. Alguém pergunta se os outros conhecem o ferreiro Hyun e publica um tópico intitulado O motivo da falha na atualização da região de Cassel, junto com fotos da torre antes e depois do reparo do sino. Os jogadores reconhecem o nome Hyun da primeira espada personalizada de Hyun-soo e ficam surpresos por ele ter consertado o sino de Rama. Como resultado, um grande número de jogadores começa a seguir o workshop de Hyun-soo. Hyun-soo acorda em sua cama com o som de notificações contínuas, pensando em todo aquele barulho. Ele vê que o número de seguidores do seu workshop saltou para 100 mil e fica surpreso, imaginando como isso é possível. Hyun-soo sorri, percebendo que foi bom ter gravado seu nome, Hyun, no sino, como agora todos que visitam a região de Cassel o verão. Alguém bate à porta e pede permissão para entrar. O Capitão Cal entra entusiasmado, anunciando que o Salvador
salvador da região despertou. Ele diz a Hyun-soo que veio com a aprovação do senhor para lhe dar a recompensa pela fabricação do sino, 330 mil moedas de ouro. Hyun-soo fica surpreso com a quantia, que equivale a 330 milhões wons. O capitão acrescenta que o salvador merece uma recompensa desse calibre e o presenteia com uma caixa como presente do próprio senhor. Hyun-soo a abre e encontra o lendário mineral oricalco. Hyun-soo agradece ao capitão. O capitão Carl insiste que eles é que deveriam agradecê-lo, explicando que, ao contrário de outros forasteiros, Hyun-soo não abandonou a região deles e, em vez disso, os protegeu. O capitão expressa sua sincera gratidão. Hyun-soo sente a sinceridade do capitão e pensa que ele apenas fez o que precisava ser feito, percebendo que o desespero do povo de Ares não é diferente do desespero da realidade. Hyun-soo então se despede do capitão, explicando que precisa retornar para onde costumava morar por um tempo, e o capitão concorda imediatamente. Hyun-soo decide que é hora de retomar sua oficina e sai do jogo. O capitão e seu colega olham para o local onde Hyun-soo desapareceu, comentando que os forasteiros são um grupo estranho. No dia seguinte, em Gwangju, Hyun-soo se encontra com o investidor imobiliário Kang Hyuk-soo. Kang olha para o celular, que exibe uma mensagem informando que o senhor Hyun-soo depositou 330 milhões wons. Kang diz a Hyun-soo que ele realmente fez isso e está realmente impressionado. Há um ano, Hyun-soo se senta com Kang, que está revisando os documentos da propriedade. Kang lhe diz que o valor total chega a 330 milhões. Kang menciona que ouviu falar do grande incêndio e garante a Hyun-soo que o valor deve ser mais do que suficiente para as contas do hospital, incentivando-o a manter a cabeça erguida. Enquanto Kang se prepara para ir embora, Hyun-soo pergunta, hesitante, se ele poderia comprar a oficina de volta. Kang pede esclarecimentos sobre o que Hyun-soo acabou de dizer. Hyun-soo repete a pergunta, explicando que, se conseguisse levantar o dinheiro, Kang venderia a oficina de volta para ele. Kang o aconselha que comprar uma oficina incendiada seria apenas um desperdício de dinheiro e que seria melhor comprar uma nova, se precisasse. Hyun-soo insiste que deve ser a oficina deles, pois o lugar está repleto de lembranças de seu pai. Kang pensa um pouco e decide conceder a Hyun-soo um período de carência de exatamente um ano. No entanto, ele o avisa que no segundo em que o ano acabar, ele venderá a propriedade para o primeiro comprador. Hyun-soo agradece calorosamente, enquanto Kang lhe diz que aguardará sua ligação. De volta ao presente, Hyun-soo admite que, embora tenha sido ele quem fez a oferta, em seu coração sabia que estava pedindo o impossível. Hyun-soo explica que o prazo de um ano era apenas uma estimativa aproximada e que a oportunidade de vender tal propriedade poderia ter acabado a qualquer momento, mas Kang já havia cumprido sua promessa. Hyun-soo pergunta por que Kang foi tão gentil com ele. Kang responde que foi a primeira pessoa a pedir para recomprar uma propriedade após vendê-la. Ele acrescenta que só queria encorajar alguém como ele. Hyun-soo agradece a Kang novamente e pensa consigo mesmo que, graças a ele, não precisou desistir da oficina e que precisa lhe dar algo em troca. Hyun-soo pergunta se ele conhece um jogo chamado Ares. Kang ri e responde que, claro, conhece. Quem nunca ouviu falar disso hoje em dia? Hyun-soo revela que, na verdade, é ferreiro em Ares. Kang comenta que este é o trabalho perfeito para ele. Hyun-soo se oferece para lhe fazer um artefato de presente. Kang pergunta animadamente se pode fazer uma peça personalizada para ele, independentemente do tipo ou nível de efeito. Hyun-soo sorri e responde, é claro, prometendo que fará o que ele quiser. Hyun-soo entra em uma taverna onde Belly o chama para se sentar com ela. Esta é a primeira vez que se vêem desde o incidente com os mortos-vivos. Bella reclama da dificuldade que foi encontrá-lo e Hyun-soo se desculpa, mas diz que estava só brincando. Bella se apresenta apropriadamente, explicando que era a estrategista-chefe da Guilda do Escudo Dourado e a responsável por construir a guilda até o que ela é hoje. Ela acrescenta que naquele dia teve certeza de uma coisa, que Hyun-soo um dia se tornaria um dos jogadores mais bem classificados. Portanto, Belly vai direto ao ponto. Ela lhe diz que quando ele finalmente criar uma guilda, ela quer ser a primeira a ser membro. Hyun-soo, brincando, lembra a Belly que ela o estava chamando de golpista. Belly imediatamente se desculpa, mas justifica sua postura, dizendo que qualquer um teria entendido mal naquela situação. Hyun-soo diz que estava só brincando e que também está ansioso para trabalhar com ela, e eles apertam as mãos. Mas antes disso, Hyun-soo decide contar seus planos a ela. Bella fica chocada ao saber que Hyun-soo vai encontrar o Rei da Espada Barad, uma das 10 lendas. Hyun-soo confirma que participará do torneio de artes marciais de Joyard e se pergunta se o vencedor receberá o prêmio do próprio Barad. Belly confirma, mas fica preocupada, explicando que o torneio é uma reunião de estrelas em ascensão de todos os cantos e que não é brincadeira. Hyun-soo simplesmente responde que é exatamente por isso que ele precisa vencer. Belly se pergunta como ele consegue dizer isso de forma tão simples e se ele consegue sentir o gosto da própria comida. Hyun-soo a tranquiliza para não se preocupar e diz que mirará no topo usando sua especialidade, o que a deixa perplexa. Chega o dia do torneio de artes marciais de Joyard. O líder do torneio, Beckel, dá as boas-vindas aos forasteiros. Ele anuncia que o torneio começará no momento em que ele sair do palco e que todos enfrentarão
enfrentarão monstros em breve. Ele acrescenta que, embora eles não consigam vê-lo, Sua Majestade, o Rei Barad, os está observando, então eles devem se comportar da melhor maneira possível. Ele lhes deseja boa sorte, e uma janela do sistema anuncia o início do torneio. De repente, o chão começa a tremer, aparentemente um golem enorme aparece, e o sistema anuncia que a primeira missão é sobreviver ao ataque do golem com um limite de tempo de 1 hora. Os participantes correm para a batalha entusiasmados, com um deles esperando que um golem seja o primeiro oponente. Uma janela do sistema anuncia o primeiro teste do torneio. Quem derrotar o golem de pedra nível 109 receberá uma recompensa. Um participante se surpreende com o alto nível do golem, questionando se ele sempre foi tão alto e observando que a primeira rodada deveria ser fácil. Outro participante ataca imprudentemente, dizendo quem chegar primeiro, quem for atendido primeiro, mas é imediatamente esmagado pelo golem, resultando em um logout forçado. Os outros participantes gritam de terror e tentam se esquivar dos ataques, mas caem 1 a 1 e também são desconectados. Os participantes percebem que a situação é completamente diferente da que tinham e se perguntam como derrotar essa coisa. Hyunsu observa a situação, enquanto os outros jogadores amaldiçoam a própria má sorte, percebendo que foram enganados. Em outro lugar, o líder do torneio, Beckel, percebe que o torneio se transformou em um desastre completo. Um golem de pedra do torneio de alto nível foi misturado por engano. Beckel teme que nesse ritmo, todos os participantes do torneio sejam eliminados e decide que precisa ver Sua Majestade imediatamente. Beckel corre para os aposentos do rei, chamando o Rei Barad, e insiste que eles devem interromper o torneio imediatamente. Mas o Rei Barad calmamente rejeita seu pedido. Isso deixa Beckel confuso. O rei pergunta se ele ainda não entendeu a situação. O rei lhe diz para olhar atentamente para aquele guerreiro. Na arena, Hyunsu dispara uma flecha brilhante que atinge o golem de pedra. É revelado que esta é a terceira criação personalizada de Hyunsu, a flecha de arco e flecha de Oracalon, uma flecha especial com a capacidade de retornar ao usuário após ser disparada. Os outros jogadores ficam espantados, imaginando como uma flecha pode retornar como um boomerang. Hyunsu acha que a flecha é a recompensa que recebeu da região de Castle, e que é incrível que ela seja feita do lendário Oracalon, tendo o desempenho esperado. Hyunsu dispara a flecha novamente, atingindo o golem. Ao retornar, a flecha quase atinge outro jogador, que grita para Hyunsu tomar cuidado, a menos que esteja tentando matá-lo. Hyunsu pede desculpas imediatamente. Como resultado do golpe, o golem de pedra fica atordoado por 4 segundos. Os jogadores gritam que o golem está atordoado e que esta é a chance de atacar. Eles lançam um ataque total, mas o golem se recupera e revida com um ataque em área, mandando-os pelos ares. O golem então mira em Hyunsu e avança contra ele. Bro está definitivamente ferrado. Um jogador grita que eles só precisam aguentar mais um pouco e tudo acabará, e outro grita para Hyunsu correr. Os jogadores sofrem o impacto dos ataques e lutam para sobreviver. No último momento, Hyunsu troca sua arma para sua espada da luz do dia, declarando que ainda não acabou. Ele bloqueia o golpe violento do golem, mas a força do impacto o joga no chão. De volta a Castle, Beckel implora ao Rei Barad, dizendo que eles devem interromper o torneio imediatamente e ressaltando que o participante parece ter chegado ao seu limite. O rei observa com interesse e, de repente, algo inesperado acontece que chama sua atenção. Na arena, apesar de ter caído, Hyunsu usa a habilidade de criação de deuses de emergência novamente. O processo de criação é concluído, resultando no Damascus Waldo, uma arma projetada especificamente para cortar pedras. Com um único golpe poderoso, Hyunsu derrota com sucesso o golem de pedra. O Damascus Waldo desaparece, pois foi uma criação de emergência. Enquanto Hyunsu recebe uma enxurrada de notificações de aumento de nível, Hyunsu fica surpreso ao perceber que seu nível aumentou em 14. Os outros jogadores o olham incrédulos, imaginando como ele conseguiu derrotá-lo. Hyunsu pergunta, confuso, se eles não deveriam derrotá-lo. Os jogadores respondem que a missão era sobreviver, então como poderiam derrotar um monstro com uma diferença de nível tão grande? Eles explicam que o teste consiste em 3 etapas, e o aparecimento deste golem já havia perturbado o equilíbrio. Ele não estava lá para ser derrotado. Hyunsu agora entende a situação. De repente, ele se sente extremamente tonto e perde a consciência. Os outros jogadores se reúnem ao redor dele, imaginando se ele desmaiou, e percebem que ele não foi desconectado. Eles começam a discutir quantas armas ele usava, a princípio pensando que ele era polivalente, mas agora percebendo que ele é um mestre em armas. Eles gostariam de ter ao menos uma de suas armas incríveis. Naquele momento, Baekal anuncia a todos os participantes que, devido a um erro da organização, o torneio de artes marciais será suspenso e ordena que todos se retirem. A notícia da conquista de Hyunsu se espalha rapidamente online, com milhares de pessoas assistindo a uma transmissão ao vivo dele inconsciente na arena. Os espectadores se perguntam como ele conseguiu derrotar o golem de pedra sozinho e pedem informações sobre seu arco e flecha. Alguém percebe que Hyunsu deixou cair sua flecha e, ao dar zoom, vê o nome Hyun gravado nela. Os espectadores imediatamente o associam ao Hyun que criou o sino irreparável na região de Cassel.
ficam perplexos, maravilhados com a força de um ferreiro e com a superioridade de seu equipamento. Nos escritórios da empresa Beholder, a equipe de atendimento ao cliente recebe uma enxurrada de perguntas sobre o motivo da suspensão do torneio. A equipe não consegue dar respostas claras, limitando-se a afirmar que foi uma decisão tomada por livre e espontânea vontade de Ares, ou que se trata de um problema interno do reino de Joiard, pedindo desculpas repetidas vezes aos clientes. No departamento de desenvolvimento, uma colega diz ao líder da equipe que há um grande problema. Ele responde que está ocupado. Ela o informa que o torneio de artes marciais de Joiard foi suspenso, e ele responde despreocupadamente que eles sabiam que isso aconteceria. O colega grita que não era esse o problema. O problema era que o rei Barad havia invocado o usuário Hyun-Soo. O líder da equipe fica chocado, imaginando como eles puderam se encontrar tão rápido quando os preparativos para o torneio ainda exigem tempo. O colega confirma que Hyun-Soo já está a caminho do salão de festas. O líder da equipe percebe que está em apuros e que terá que trabalhar a noite toda novamente. Ele comenta que este usuário desafia toda a lógica e que suas ações são imprevisíveis. Ele se pergunta o que acontecerá se Hyun-Soo atender ao pedido de Barad e a afinidade entre eles atingir o máximo. Ele conclui que, nesse caso, Hyun-Soo dominará a arte da esgrima do Rei da Espada e se tornará o ferreiro mais forte de todos os tempos. O líder da equipe de desenvolvimento acrescenta que não será fácil, pois a decisão depende do livre-arbítrio de Barad. Sua colega expressa a sensação de que Hyun-Soo terá sucesso, o que preocupa o líder da equipe, que pede que ela não diga coisas tão ameaçadoras. No dia seguinte, no jogo, Hyun-Soo é escoltado até a sala do trono, pensando que encontrará Barad mais cedo do que o esperado. Hyun-Soo se ajoelha diante do rei Barad, que o chama de estranho. Barad explica que normalmente o prêmio teria sido entregue a todos, mas pede sua compreensão para simplificar as coisas devido ao incidente inesperado. Ele acrescenta que todos reconhecerão seu desempenho notável como mestre de armas ontem. O rei oferece a Hyun-Soo um prêmio monetário de 13.000 moedas de ouro, mas Hyun-Soo se levanta de repente e interrompe o rei, dizendo que ouviu que ele o está procurando. Os guardas do rei ficam furiosos com sua insolência, acreditando que tal arrogância não pode ser tolerada, não importa quão raro seja o guerreiro, e se perguntam como ele ousa falar enquanto sua majestade ainda não terminou. Hyun-Soo responde calmamente, anunciando que é Hyun, o ferreiro. Isso deixa os guardas furiosos, e eles se preparam para removê-lo imediatamente. Mas o rei Barad ordena que parem, confirmando que Hyun-Soo é o convidado que ele estava esperando. Hyun-Soo cumprimenta formalmente sua majestade, o rei Barad. Barad, uma das 10 lendas de Ares, diz a ele que ele demorou. Hyun-Soo responde que a estrada até lá foi difícil. Barad pergunta se ele sabe por que foi convocado. Hyun-Soo supõe que seja para incumbi-lo de forjar uma espada, o que o rei confirma. Barad explica que até mesmo o melhor ferreiro do reino, e até mesmo Dai, o mestre da Torre da Espada, falharam nessa tarefa. Por isso, ele quer saber o que torna Hyun-Soo confiável. Sob imensa pressão, Hyun-Soo responde que só tem uma coisa a dizer. Ele veio até aqui acreditando apenas em sua própria habilidade. O rei Barad ri alto. Impressionado com a ousadia do estranho, o rei decide apostar na confiança de Hyun-Soo e ordena que seus homens tragam o que ele havia preparado. Um baú brilhante é apresentado a Hyun-Soo. O baú contém ferro frio de 100 anos, um minério especial que absorve frio por 100 anos e possui resistência ao fogo e propriedades de gelo. Hyun-Soo olha para o metal com espanto, pensando que parece algo saído de um romance de artes marciais. Barad especifica seu pedido. Ele quer uma espada de nível épico ou superior que emane gelo. Ele promete que, se ficar satisfeito, concederá a Hyun-Soo tudo o que ele desejar, mas o avisa que, se ficar decepcionado, Hyun-Soo nunca mais pisará no reino de Joiard. Uma janela de missão aparece, intitulada A Comissão do Rei, que requer o reconhecimento do rei. A recompensa é o cumprimento de um pedido de Barad, e a penalidade pelo fracasso é a expulsão do reino de Joiard. Hyun-Soo aceita a missão, prometendo que não decepcionará o rei e que certamente obterá sucesso. Mais tarde, na oficina do ferreiro, Hyun-Soo sente o pescoço queimar com a intensidade do olhar que lhe é dirigido. Ele se vira e vê uma mulher o observando. É Bella, a vice-capitã dos Cavaleiros do Reino de Joiard, e seu nível é 301. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hyun-Soo pensa consigo mesmo que, mesmo sendo um estranho, colocar uma guarda nele tão descaradamente parece excessivo, mas ele se retrata, considerando natural que não confie nele tão facilmente. Bella pede pra ele fingir que ela não está ali e se concentrar no trabalho. Hyun-Soo pergunta com um sorriso sarcástico se o olhar dele é tão óbvio assim, e ela responde que sim. Bella pensa consigo mesma, imaginando quem esse jovem pensa que é. Ela se
lembra de que Sua Alteza lhe deu sua última chance e jura que é melhor não falhar. Hyun-soo sente a imensa pressão que ela está exercendo sobre ele. De repente, uma campainha toca no jogo, deixando Hyun-soo intrigado. Ele pede desculpas a Bella, explicando que algo deve ter acontecido em seu mundo real, e pergunta se ela se importa se ele sair por um instante. Hyun-soo acorda em sua cápsula no mundo real e vai abrir a porta. Ele fica surpreso ao ver a senhoria. Hyun-soo pergunta o motivo da visita. A moça conta que decidiu vender a casa, explicando que o marido ficou desempregado recentemente e que eles precisam resolver as coisas. Ela pede desculpas a ele. Hyun-soo pede para ela não se desculpar, sentindo que é ele quem deveria se desculpar por alugar o imóvel por um preço menor do que o de mercado e por atrasar o aluguel várias vezes. Ele pergunta quando precisa ir embora e ela responde que precisará que ele desocupe o imóvel em 2 semanas. A moça se sente envergonhada diante dele, mas ele pede que ela não diga isso, assegurando-lhe que viveu bem ali e se curvando respeitosamente diante dela. Depois que ela vai embora, Hyun-soo repete o prazo para si mesmo, 2 semanas. Hyun-soo se sente exausto. Ele acha que, embora tenha ganhado uma boa quantia em Ares, as contas hospitalares de seu pai custam dezenas de milhões, e a recompra da oficina incendiada lhe custou 330 milhões. Além disso, ele nem sequer começou seu próprio tratamento de queimaduras. Ele vagueia em desespero, pensando em onde deveria ir agora. Naquele momento, seu telefone toca. Quem liga é Kim Haewon. Quando ele atende, Bell pergunta o que ele está fazendo e diz que tem uma boa ideia sobre a missão, e é por isso que ligou. Hyun-soo pede que ela ligue mais tarde, explicando que está um pouco preocupado no momento. Bell pergunta se há algo errado. Hyun-soo diz a ela que a missão de Barad é importante, mas que ele precisa se mudar de casa em 2 semanas. Bell, furiosa, o lembra da importância dessa missão. Ela diz que espera 2 resultados principais. Bell explica que no momento as pessoas estão discutindo se o campeão do torneio de artes marciais de Joyard e o ferreiro Hyun são a mesma pessoa. Ela sugere que ele não esclareça ainda, pois, quando revelar seu caminho mais tarde, causará um alvoroço. Ela acrescenta que ele recebeu a incumbência de forjar uma espada de Barad, um dos NPCs mais influentes de Ares. Ela pede que ele imagine Barad revelando uma nova espada gravada com o nome Hyun. Esse, ela diz, é o momento em que o valor dele vai disparar, e é por isso que ela disse que ficaria ao seu lado. Hyun-soo agradece, dizendo que ela o trouxe de volta à razão e promete que fará o melhor que puder. Hyun-soo retorna ao jogo e encontra Bella gritando com ele com raiva. Bella grita com Hyun-soo, perguntando por que ele só voltou agora, e ele pergunta, confuso, o que aconteceu. Bella lhe conta que Sua Alteza Real Barad foi preso no Ninho do Dragão. Hyun-soo pergunta, chocado, onde o rei Barad está preso. Hyun-soo perguntou a localização exata do Ninho do Dragão. Bella, incrédula, questionou como ele poderia estar surpreso se nem sabia onde ficava. Hyun-soo respondeu que achava que deveria pelo menos fingir surpresa. Com o tempo se esgotando, Bella começou a explicar. Ela esclareceu que o Ninho do Dragão se referia, de modo geral, à região dos monstros do tipo fogo. Entre essas áreas, a masmorra Ifrit se destacava, um lugar de onde ninguém jamais havia retornado vivo, exceto Sua Majestade, o Rei Barad. Hyun-soo questionou por que o rei entraria em uma masmorra que já havia visitado, especialmente sem a arma que havia encomendado. Bella explicou que o alvo da vingança de Sua Majestade estava dentro daquela masmorra. As palavras alvo da vingança pegaram Hyun-soo desprevenido. Naquele momento, a cena mudou para o Ninho de Chamas. O Rei Barad estava diante do portão da masmorra em chamas, ferido e exausto. Ele entendeu que cruzar o limiar desencadearia o início de tudo. Mesmo sua espada atual, acreditava ele, não seria suficiente. Aliviado por seus homens terem escapado em segurança, Barad refletiu sobre os 3 dias que levaria para os reforços chegarem. Um sorriso amargo se formou ao admitir para si mesmo que talvez devesse ter esperado o estranho terminar a espada. Uma lembrança lhe veio à tona, carregada de tristeza. Ele se lembrou de seu filho, Ban, que teria mais ou menos a mesma idade de Hyun-soo. A lembrança dos últimos momentos de Ban se repetia com dolorosa clareza. Ban morrera em seus braços, chamando por seu pai. Barad exigira saber por que Ban viera sem lhe contar. Ban explicou que acreditava que conquistar a masmorra o tornaria um filho do qual seu pai finalmente poderia se orgulhar. No entanto, percebendo tarde demais que não era forte o suficiente, ele se desculpou. Barad implorou para que ele se mantivesse firme, para se agarrar à vida, mas Ban se desculpou mais uma vez antes de dar seu último suspiro. Ainda assombrado por aquele momento, Barad agora reconhecia que deveria ter esperado pela espada, mas deixar Ifrit escapar era impensável. Ele esperou anos por esta oportunidade. Preparando-se, ele avançou para o portão em chamas. De volta à oficina, Bella continuou sua explicação. Desde a morte do príncipe, Sua Majestade tentou de tudo para caçar Ifrit, mas o monstro havia escapado da captura até então. Esta, disse ela, poderia ser a última chance do rei, embora admitisse ter dificuldade em confiar em um estranho como Hyun-soo. Ela reconheceu que devia haver um motivo para Sua Majestade lhe ter confiado a tarefa. Abaixando-se, Bella curvou-se como uma cavaleira do reino de Joyird
e implorou a Hyun-soo que salvasse o rei. Uma missão de emergência surgiu, uma espada que pode salvar o rei. O objetivo era forjar uma lâmina capaz de resgatar o rei Barad. A recompensa era um aumento na confiança de Bella. A penalidade era a morte de Barad. Hyun-soo refletiu sobre a perda do rei. Lembrou-se do dia em que também quase perdeu tudo nas chamas. Uma pergunta ecoou dentro dele. Se sua família tivesse morrido naquele dia, ele conseguiria seguir em frente como Barad? Determinado, ele prometeu fazer tudo o que pudesse. Retornando à forja, Hyun-soo começou a trabalhar intensamente. Faíscas voavam enquanto ele martelava o ferro frio e o mergulhava na água. Ele lembrou que o calor de Ifrit era capaz de derreter até armas de grau único. E para ter alguma chance, a nova arma precisaria superar esse nível. Seu foco mudou para o efeito insolúvel da pedra congelada. À medida que sua concentração se aprofundava, uma janela do sistema apareceu, indicando que sua compreensão do ferro frio de 100 anos havia evoluído. Outra notificação se seguiu. O espírito do ferreiro havia sido ativado. De acordo com o sistema, Hyun-soo havia se dedicado ao trabalho mais do que qualquer outra pessoa. Paixão, determinação e empatia o levaram a um estado de foco absoluto. O anúncio declarou a forja da primeira espada de nível lendário de Hyun-soo. Da oficina, uma luz brilhante irrompeu. Bella, sentindo a intensidade, perguntou-se se a espada estava completa. Hyun-soo estava parado com a lâmina recém-forjada brilhando em sua mão. Com firme determinação, ele declarou que era hora de salvar sua majestade, o rei Barad. No ninho de chamas, Barad gritou de dor, desabando sob um golpe poderoso. Embora ferido, ele se levantou de joelhos, recusando-se a se render. Diante dele estava o líder do ninho de chamas, Ifrit, nível 409. Imediatamente, o rei Barad salta à frente, tendo esperado tempo suficiente por este momento. O rei Barad, então, carrega sua espada com uma aura e acerta um golpe com sucesso. No entanto, parece que não surte efeito, pois Ifrit apenas regenera o corpo. Ifrit então se vira e tenta um ataque furtivo do chão, mas, felizmente, o rei Barad salta a tempo. Enquanto fugia, o fogo de Ifrit começou a engolir a espada do rei Barad e se transformou em um tornado, derretendo sua única espada. Ifrit então investe contra o rei Barad várias vezes, mas ele facilmente evitou tudo. Isso enfurece Ifrit e desencadeia um amplo ataque de chamas, que prende o rei Barad nas chamas. Incapaz de se levantar, ele se amaldiçoou. Ifrit ergueu sua arma para o golpe final, arremessando uma lança flamejante em direção ao rei Barad. Naquele momento, uma enorme espada de gelo surgiu do nada, interceptando o ataque. Hyun-soo e Bella chegaram bem a tempo. Bella gritou para Barad, incitando-o a usar a nova espada. O rei agarrou a lâmina brilhante que havia sido lançada à sua frente. Uma janela do sistema apareceu, exibindo os detalhes da espada. Era uma criação personalizada de Hyun-soo, equipada com poderes surpreendentes. Além de 343% de resistência ao fogo, 194% de poder de ataque de gelo e um extraordinário aumento de 397% no poder de ataque de gelo contra monstros de fogo, a arma também possuía uma habilidade ativa conhecida como Florescer de Gelo. Hyun-soo ordenou que o rei a usasse. Barad agarrou a espada com força enquanto um poder gélido a atravessava. Ele ativou a habilidade Florescer de Gelo, enviando uma poderosa onda de gelo pelo campo de batalha. A onda congelada respondeu ao ataque feroz, e Ifrit gritou de agonia enquanto o frio devorava suas chamas. Declarando que a batalha havia terminado, Barad avançou e desferiu um golpe final tão poderoso que cortou o corpo de Ifrit ao meio. O sistema anunciou que o monstro-chefe havia sido derrotado. O alívio tomou conta de Barad. Por um breve momento, ele acreditou que a vitória havia sido alcançada. Mas, de repente, o corpo de Ifrit brilhou ameaçadoramente, transbordando de energia destrutiva. Hyun-soo se perguntou em voz alta o que estava acontecendo. Bella reconheceu o perigo e percebeu que alguns monstros se autodestruíam ao morrer. Em um instante, toda a masmorra foi engolida por chamas enormes. Bella gritou para que ele escapasse, alertando-o do perigo, mas o rei ordenou que ela ficasse para trás. Atendendo a uma ordem real, ele aceitou seu destino. Olhando para o medalhão que continha a foto do filho, pensou consigo mesmo que era hora de acabar com tudo. O coração de Bella afundou em desespero. Ela sabia que precisava salvar seu rei, mas o comando dele a prendia. Em conflito, ela ficou paralisada no lugar. Hyun-soo deu um passo à frente. Ele declarou que iria em seu lugar. Usando a habilidade de criação divina emergencial, ele forjou um escudo resistente ao fogo e avançou em direção às chamas. Enquanto caminhava, ele chamou o rei Barad. O rei Barad exigiu que ele fosse embora, alegando que já havia feito mais do que o suficiente. Hyun-soo recusou, insistindo que viera para acompanhá-lo e não o deixaria para trás. Os olhos de Hyun-soo pousaram no medalhão. Ele perguntou se a decisão do rei se devia ao medalhão que estava dentro dele. Barad admitiu a verdade. Por sua causa, seu filho havia perecido e ele não suportava viver com tamanha vergonha. Hyun-soo perguntou se ele realmente acreditava que seu filho desejaria isso. Isso deixou o rei Barad furioso e ele agarrou Hyun-soo pelo colarinho, gritando que ele não ousava falar sobre tais coisas. A dor de perder um filho, Barad
chorou jamais poderia ser compreendida por ninguém. Hyun-soo admitiu que jamais conheceria tamanha dor, mas confessou que também já havia enfrentado o desespero. Seu pai estava em coma e todos os dias ele rezava para que ele despertasse. Embora essas preces não tivessem sido atendidas, ele encontrara paz simplesmente pelo fato de seu pai estar vivo. Com uma resolução silenciosa, Hyun-soo disse a Barad que certamente seu filho desejaria o mesmo. Lágrimas encheram os olhos de Barad, enquanto Hyun-soo implorava para deixar seu filho descansar em paz. Em sua visão, ele viu Ban sorrindo. Sufocado pela emoção, Barad se desculpou repetidas vezes, admitindo sua própria tolice. Hyun-soo sussurrou que ele precisava continuar vivo, que deveria se esforçar para ser o tipo de pai do qual seu filho pudesse se orgulhar. Por fim, Barad assentiu. Ele concordou, dizendo que não deveria continuar sendo um pai vergonhoso. Enquanto Hyun-soo carregava o rei Barad, eles emergiram com sucesso das chamas. Bella correu em direção a eles, gritando de alívio e perguntando se sua majestade estava bem. Hyun-soo assegurou-lhe que Barad estava bem e acrescentou que ele ficaria fora por um tempo. Uma mensagem do sistema apareceu, anunciando que seus pontos de vida haviam chegado a 0 e que ele seria desconectado à força. Antes de desaparecer, ele a conforta com o lembrete de que estranhos não morrem e se desconecta completamente. Bella fica paralisada em choque enquanto Barad desaba em seus braços, sussurrando que o garoto o salvara. Ela grita o nome dele, instando-o a permanecer consciente, mas Barad mergulha na inconsciência, com um leve sorriso no rosto. Hyun-soo acordou no mundo real. Uma notificação do sistema o informou que, devido à penalidade de logout forçado, seu nível havia diminuído em 1. Bom, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente a próxima parte na seção de comentários. Inscreva-se também no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.